Toco o terceiro sinal e abre-se as cortinas. Uma luz branca forte acende e ilumina o palco. Meus olhos brilham, meu coração pulsa forte, minha respiração aumenta. E um sentimento de felicidade enorme. É o teatro entrando na minha vida, a arte alimentando minha alma, é o palco virando a minha casa. Lá vem eles, lá vem elas, sagrados atores, lindos e imponentes, fortes e brejeiros, irradiando a criação. Comédia, drama, música e ação. Eles pegam na minha mão e me levam para o mundo da magia. Me apresentam Shakespeare, Nelson Rodrigues, Albi e tantos outros. Eu aprendi, cresci, melhorei e entendi que o mundo sem a arte, ele não pode existir. Fui estudar, pesquisar, produzir, evoluir. E hoje estou aqui apresentando o que entendi ser artista. Viva comigo essa experiência e façamos juntos um mundo melhor. A arte salva, cura, educa e resiste. Muito boa noite a todos, estamos aqui de novo no nosso canal Ser Artista Podcast no YouTube e em todas as plataformas digitais, mais um programa Ser Artista. Como sempre, eu vou sempre repetir isso, são pessoas maravilhosas que eu recebo, grandes amigos, grandes amigas, grandes atores. Quero lembrar que esse podcast começou aqui, tudo começou nesse livro, em 2020. Esse livro foi feito com muito carinho pela HarperCollins, com Arnaldo Bloch. Esse livro vira uma peça a partir de janeiro de 2023 e depois ele vira uma série, né? E hoje nós temos aqui mais uma grande amiga, conforme eu disse para vocês. Muito boa noite, minha amada Ana Rosa. Marcos, boa noite. É uma alegria, um prazer muito grande estar aqui com você. Você é incrível, você está sempre inventando novas formas de colocar os artistas no lugar que eles merecem e a arte de uma forma geral no Brasil e no mundo. Então, meu amor, é assim uma honra estar aqui participando desse programa com você. Que bom, essa é a intenção. Muito bom começar ouvindo isso de você, que é uma pessoa que eu tanto respeito, com uma energia tão maravilhosa. Eu confesso que esse programa hoje estou começando um pouquinho diferente, eu estou um pouco mais emocionado do que o normal e estou mais sensível do que o normal. Porque você é aquela pessoa que parece que é da nossa família, né? Todo mundo olha para você e acha que você é da nossa família. Independente da nossa relação, né? E tem uma coisa que você me remete muito, que é a Anissete. Né? Se é a pessoa que eu não queria ter perdido tão cedo, mesmo com 87 anos muito bem vividos, era a Anissete. E assim, sempre que eu olho para você, eu tenho um pouco das boas lembranças que a Anissete me traz. Então é uma forma também de acalmar o meu amor e minha saudade para a Anissete. Queria te falar isso. Com certeza, o nosso amor por ela também. Ana, sinta-se em casa, esse projeto é para vocês. E eu vou começar contando para vocês de casa, do público, né, uma história que eu vivi com a Ana e que é muito interessante a gente agora, depois de 3 anos, poder falar sobre isso. Em fevereiro de 2020, né, eu fiz a minha feijoada em Portugal. Isso. No dia 9 de fevereiro. Eu tive a honra de ter a sua presença. Você estava visitando, morando um tempo com a sua filha, com a querida Bia. E eu fiz uma feijoada em Portugal com 25 pessoas ou 30. Tivemos lá o Padre Fábio, o Bem-vindo Siqueira, com a Doia, que faleceu, infelizmente, no dia que eu fui lançar meu livro em Portugal. Mas o Bem-vindo a gente fala sempre. A Márcia Goldsmith e muitos outros amigos. Mal saberíamos nós que depois, exatamente de 20 dias, nós iríamos passar o que nós passamos. Eu me lembro quando eu saí de Lisboa, foi por volta do dia 15 de fevereiro, Cláudia Raia estava em Lisboa fazendo turnê em Portugal. Ela foi obrigada a cancelar 2 cidades, ela teve que sair de lá, acho que por volta do dia 24, 25, porque as fronteiras já estavam fechando. E nós chegamos no Brasil e começou, a partir de março, aquela loucura toda que nós vivemos durante 3 anos. Quando eu olho para trás, né, com tudo que eu realizei até no meio da pandemia, com todas as dores que eu tive pelas grandes perdas das atrizes, nossas queridas colegas, né? E eu acabei fazendo até a cirurgia do coração, acho que foi por tanta tristeza. Mas, ao mesmo tempo, a vida me deu muitas alegrias, que foi o nascimento de Ser Artista,
e que é uma mola compulsória que compensou todas as perdas e todas as batalhas, né? É aquela famosa Deus tira, Deus coloca. Mas tem uma coisa que é onde eu quero começar conversando com você. Eu só fiz esse histórico todo para o público se situar na nossa história, e eu conversei isso muito com o Padre Fábio. Depois de 3 anos, durante a pandemia inteira, eu tinha a sensação que a sociedade iria melhorar, que as pessoas iriam evoluir, que seriam mais solidárias, que teria mais compaixão, que não soltariam a mão dos outros, independente de tudo que nós passamos politicamente no país, né? E o que eu sinto, é a minha sensação no dia a dia, eu lido com muita gente, é que, independente da cultura do ódio, independente da violência, a sensação que eu tenho é que nós retrocedemos milhares de anos, né? Eu, graças a Deus, eu e você não somos um exemplo para dizer nesse sentido, porque temos uma família muito amorosa, né? Somos pessoas muito bem-sucedidas na nossa área e nós temos uma espiritualidade muito elevada. Mas eu queria muito ouvir de você, uma pessoa extremamente espiritualizada, que tem muita luz, e que vivenciou isso comigo, que é muito especial, você ter vivenciado meu aniversário, e depois de 15 dias o mundo virou de cabeça para baixo. Como é que você se encontra hoje? Depois desses 3 anos, como é que você visualiza tudo isso que nós vivemos? Bom, Marcos, a primeira coisa que você falou e que é importantíssima, eu também imaginava que depois desses quase 3 anos de pandemia, as pessoas iriam, nessa reclusão forçada que nós tivemos, né, que ficar, pensar um pouco, meditar e rever o porquê de tudo isso, pensar sobre isso. Mas eu tenho a mesma sensação que você. Eu acho que o novo normal que diziam que a gente ia viver, que nós estamos vivendo agora, está sendo muito feio, né? Para usar uma palavra assim, não tão forte. Está sendo feio. Como é que a gente passa por isso e não aprende? Então, quem tinha que melhorar alguma coisa é porque já tinha alguma coisa boa dentro de si e pensou e melhorou. Mas teve gente que não pensou e, pelo contrário, piorou. Piorou. As pessoas parecem que não entenderam a lição. É. E assim, aconteceu isso, então a gente agora tem que aproveitar mesmo, e cada um por si, Deus por todos, porque de repente pode acabar tudo. E ficou assim um materialismo muito forte, grande. muito grande, e que leva a gente a esse caos praticamente aparente. É sempre bom a gente dizer que é um caos aparente que a gente está vivendo, porque nós sabemos que estamos passando por uma fase, né, de evolução. Felizmente, e que então isso tudo que a gente vê aí não é o real. Isso é uma fase. E que nós vamos melhorar, graças a Deus. Você fala isso por uma questão de convicção sua ou por uma questão de estudos? Estudo que me traz essa convicção, sim, Marcos. O nosso planeta está passando por uma fase de renovação. Ele ainda é um planeta de provas e expiações e vamos chegar a um planeta de regeneração. Então, tudo isso que a gente vê, realmente, é o que a gente está queimando de karma dessa fase negativa. E é uma fase que está durando bastante, não é uma coisa assim do dia para a noite. Chico Xavier já falava isso em 2010, 2012. Que essa fase chegaria. Que essa fase chegaria. Eu não sabia disso. E aproveitando isso, até queria saber 2 coisas na minha pergunta só. Uma foi como o Espiritismo surgiu na sua vida, né? Quem é que introduziu o Espiritismo dentro de você? E se o Espiritismo, nesse período todo difícil, 3 anos, te ajudou e você ajudou muitas pessoas? Tá. Então, vamos à primeira pergunta. Como que o Espiritismo entrou na minha vida? Eu fui criada dentro do catolicismo. Mas como circense, a gente sempre fazia espetáculos sábados e domingos. Não era aquela coisa de ir à missa e de comungar, confessar, nem nada. Mas era católica por criação. Fui batizada, crismada, me casei, fiz primeira comunhão. Tudo dentro da Igreja Católica. Mas acontece que em determinados pontos o catolicismo não me trazia respostas que eu buscava. Então, alguma coisa assim, ali era um mistério. E porque isso assim, assado era um mistério. Como eu sempre fui muito curiosa, isso passava, claro, não tinha uma explicação. O Espiritismo me foi apresentado a primeira vez pela minha avózinha. Mas a minha avó fazia clínica geral. Ela não era do circo? Era do circo, era de circo. Então a gente chegava numa cidade,
A gente ia à igreja, se tivesse um centro espírita, a gente ia. Se fosse uma sessão de umbanda, a gente ia. Se tivesse uma benzedeira, a vovó também levava. Que delícia. Então era assim, clínica geral, né? E era uma alminha santa e sábia, por sinal. Mas, assim, aquela coisa de ainda eu criança. Quando eu estava com 13 anos, eu li o primeiro livro espírita que uma prima me deu, que foi Renúncia, que é lindo. Mas li, para mim aquilo era um romance. Quando eu estava fazendo uma peça, eu já tinha separado do meu primeiro marido, que é o Dedé Santana, que todo mundo sabe. E o meu primeiro filho já tinha desencarnado, Mauricinho. Eu estava fazendo uma temporada de teatro com Augusto César Vanucci. E numa conversa assim, informal, o Vanucci, muito jovem ainda, eu tinha 19, 20 anos, o Vanucci falou: "Você está muito revoltada, Ana." Eu falei: "Não, eu não estou revoltada, acho que a vida é isso mesmo." Porque, claro, eu tinha perdido um filho, Sim. meu primeiro filho, ano, né? com 1 aninho e 2 meses. Ele faleceu de leucemia, né? Leucemia. E para mim era isso mesmo, eu briguei literalmente com Deus. Deus não existe, é isso mesmo, a gente nasce, come, trabalha, vive, morre e acabou. E foi isso que o Vanucci sentiu. Ele falou: "Vou dar um livro para você ler." Eu falei: "Tranquilo." Aí ele me deu o Evangelho segundo o Espiritismo. É lindo. Eu li, entendi, entre aspas, o porquê de mortes prematuras, mas entre entender e aceitar e vivenciar aquilo é diferente, né, Marcos? Poderia falar, o que você fala assim, entendi de mortes prematuras? Porque o livro tem um capítulo Mas inteiro qual é a sua que compreensão explica sobre isso? exatamente o que o Kardec conta, que os espíritos que falaram para ele, né? Por que das mortes prematuras? Porque todos nós estamos aqui como se fosse uma escola, o mundo é uma escola. E essa nossa encarnação, nós viemos fazendo um aprendizado, seguindo a sequência da última para cá. Se nós tivemos nota boa na última encarnação, a gente vai diminuir o tempo aqui. Isso. Se a gente teve uma nota ruim, a gente aqui vai ter que passar por provas mais difíceis para compensar o passado. E para a gente aprender. Né? Porque a finalidade da nossa encarnação é melhorar e progredir. Então, a gente vem para aprender e para quitar algumas dívidas passadas. E o livro explicava exatamente isso. Por que uma morte prematura? De repente, o meu filho tinha um pouquinho mais de... A gente costuma usar karma, mas karma é uma palavra que tem vários significativos também, né? Mas, assim, ficou faltando um pedacinho de uma encarnação passada para ele quitar o que ele devia. O que acontece? Ele voltou e veio quitar esse pedacinho. Ele não teve oportunidade, Marcos, nem de fazer o bem, nem fazer o mal, porque foi uma criança com 1 ano e pouco. Já a minha filha, com 18 anos, teve essa oportunidade. Então, eles são chamados de completistas. Faltou completar esse pedaço. E nunca teve... Assim, claro, a humanidade está se multiplicando de uma forma incrível. Então, nunca teve tanta gente jovem indo embora. E principalmente por suicídio, que é muito triste. Eu tenho um irmão monge que faz atendimento, que ele é monge Kadampa, tem um centro budista belíssimo em Cambriúva, e ele tem atendido muitas famílias de jovens que se suicidaram com 11, 13 anos. Muito duro. E depois que você leu esse livro, te deu uma compreensão muito grande e te acalmou? Me acalmou. E aí que você ingressa no Espiritismo de vez? Ainda não, vou te explicar por quê. Depois dessa temporada com o Vanucci, eu fui chamada para fazer a televisão, a minha primeira novela, Alma Cigana, e dali para frente eu fiquei trabalhando em televisão. Fui contratada da Tupi até quando faliu. E eu trabalhava muito. Já estava separada do Dedé, aí já tinha uma filha com ele, minha mãe me ajudava a cuidar dela enquanto eu trabalhava. Então eu já era assim, arrimo de família, minha mãe e Maria Leone. E em 11 anos, trabalhando na Tupi, minha mãe me ajudando, e a gente trabalhava muito. Entrava às 8 horas da manhã, não tinha hora para sair, a nossa regulamentação ainda não existia, então não tinha nada de hora extra. Não tinha nada. Não, você era escalado para chegar e não tinha hora para sair. E trabalhávamos sábado e domingo, porque durante a semana a gente gravava novela. E sábado a gente entrava para gravar o TV de comédia, um TV de vanguarda, que varava o dia todo e entrava na madrugada do domingo, às vezes. Que não era gravado, era tudo ao vivo. Não, era gravado. Era gravado? Já era gravado.
Nossa, mas como Então vocês trabalhavam, meu era muito, Deus do muito, céu. muito. Então eu não tinha tempo nem para me dedicar, nem para estudar um pouco sobre qualquer coisa que não fosse os roteiros e os textos. Aí, Marcos, eu estava fazendo já os anos, deixa eu me lembrar aqui, 70 e qualquer coisa, uma novela com outro César, era o César Augusto Strasser. Carlos Augusto. Carlos Augusto. Não era outro César, era outro Augusto. Porque tinha Carlos Augusto Strasser. Augusto César, eu juntei os dois. Outro Augusto. Ator. Isso. Estávamos gravando O Profeta. Mesma coisa, no meio da conversa era. No meio de uma conversa, eu já estava com 7 filhos. Eu já estava casada com Guilherme Corrêa. Já tinha chegado todo mundo. Já. E no meio da conversa, contando como é que era o meio de campo em casa, 7 filhos, e o Guilherme também ator, e uma hora a gente estava com trabalho, tinha dinheiro, uma hora a gente estava sem trabalho, o dinheiro estava curto, e problema de crianças, e eu tinha 2 que têm problemas eles não são débeis mentais, eles têm alguns problemas de esquizofrenia, algumas coisas assim, de comportamento diferente. Isso tudo era um meio de campo muito, muito enrolado. E aí o Strasser fala assim, Ana, pega o Guilherme, as crianças, vai lá. Ele era presidente de um centro espírita. Ah, não sabia. Que legal. Lá em São Paulo, lá a Mãe Mariana. Ele falou, pega as crianças e o Guilherme, vai lá, ouve uma palestra, toma um passe. Isso ajuda muito a dar uma tranquilizada, uma acalmada no meio ambiente. Aí eu fui com o Guilherme, dando primeira oportunidade que tivemos. E ali eu posso te dizer que eu me tornei espírita de carteirinha. Por quê? Porque eu e Guilherme passamos a estudar as obras do Kardec, fizemos cursos de passistas, cursos de médiuns esclarecedores, todos os cursos que o espírita praticante faz. Sim. E dali, eu dou graças a Deus, Marcos, que nós não paramos mais. Vocês fazem culto no lar também? Fazemos culto no lar, frequento centros. Em função do trabalho de viagens, a gente não pode ter aquela periodicidade que seria o ideal. Mas quando eu não estou trabalhando, quando eu tenho tempo, eu estou indo. Frequentei aqui na Barra, ou seja... Você ainda frequenta o Seja? Eu ia te perguntar isso. Depois da pandemia eu não fui mais, eu estava em Portugal. Mas fui lá em Portugal, encontrei um centro lá. Porque eu sou um católico, mas eu sou praticante do espiritismo kardecista. Sim. Eu adoro uma igreja, sou devoto de Fátima, mas sempre que eu vou a Portugal, eu vou a Fátima, mas eu adoro o kardecismo. Eu também e adoro. Eu frequento Joana de Ângela direto. E eu adoro os meus santos também da Igreja Católica, né? Ah, você tem? Tenho. Quais são os seus santos da Igreja Católica? Santa Rita de Cássia, que é a santa dos impossíveis, Sim. né? Nossa Senhora de Fátima. Também quando fui a Portugal, um dos primeiros passeios, né, foi conhecer Fátima, né? São Expedito, que a vovó sempre dizia assim, que era o santo também quando a gente estava num aperto muito grande. Santa Bárbara, que no circo, um temporal para a gente é um terror, porque o circo é de lona, aquilo balança, cai muito. Santa Bárbara é a proteção. A protetora. Você lá em Fátima, você chegou a conhecer a Loca do Anjo e as casas dos passarinhos? Fui a todos os lugares. Eu fui recentemente, fui em 2021, depois do meu aniversário, com o Padre Fábio, uma historiadora me apresentando, fazendo a peregrinação. É muito emocionante, né, Ana? E você sabe que no circo a gente fazia a peça, Os Milagres de Fátima. Ah, não sabia. Então aquilo para mim era assim, sabe, uma realização. Eu até quero voltar então agora falando um pouquinho do circo, porque eu sei que lá, pela 7, 9 anos, você fez número de trapézio, né? Você fez número de arame. Como é que era essa vida no circo? Eu sei que a sua família, seu pai, sua mãe, vocês dormiam nos trailers mesmo? Era mambembando pelo Brasil? Mambembando, e nos primeiros circos, quando eu nasci, a gente não tinha trailer, não. A gente vivia em barracas. Se montava barracas e tinha lugares que, de repente, se ficava em pensões, quando conseguia, pensão que não fosse muito cara. Eu me lembro de um lugar já adulta com a minha mãe, em Santos, que nós alugamos. A casa estava... os donos moravam, eles nos alugaram uma garagem. Eu me lembro da minha mãe calafetando os buraquinhos com jornal. E ali a gente punha a gente não tinha móveis, a gente tinha cama, um fogão, fogareiro,
E as malas cabine, que viajávamos com as roupas, E né? o circo era a família de vocês? Era a Não era aquele família. circo com pessoas de fora? Ainda não, mas tinha algumas famílias que não eram as nossas, que acabavam ficando, virando um compadre, o outro batizava o filho, o outro, e acabava ficando tudo família, né? Eu vivo uma dicotomia com o circo, porque eu sou apaixonado por circo. E adorei quando botaram a lei de que proibiram os animais. Porque como eu tenho 4 cachorros, sou louco por bicho, eu achava muito bonitinho para o público, mas é um absurdo explorar o animal dentro do circo, então eu nunca gostei disso. Mas eu adoro o circo, shows, palhaços, mágicos, mas ao mesmo tempo é muito gozado. Eu tenho a felicidade e tenho a tristeza, porque eu acho uma melancolia os bastidores, essa coisa da criança que tem que viajar e muda de cidade. Eu fico pensando, como é que elas estudam? Como é que elas vão ao médico? Porque cada hora é num lugar, né? Marcos, era uma dificuldade. Eu só consegui terminar o primário, já com 11 anos, porque o Getúlio baixou uma lei. O Getúlio era muito apaixonado por artistas, né? Ele dava muita força para a arte. E ele baixou uma lei de que filho de circense tinha que ser aceito em qualquer período, em qualquer escola. Não sabia, mesmo não. que fosse como ouvinte. Porque senão a gente não podia completar nem o primário. O ginásio já não se podia. Aí, para fazer o ginásio, eu fiquei morando 2 anos na casa de uma família, cuja filha deles casou com um tio meu do circo, e ele foi para lá, saiu do circo, ficou trabalhando lá, o sogro arrumou um lugar para ele numa mecânica, e a família era muito rica e muito bem situada lá em Minas, e fizeram um convite para minha mãe de eu ficar morando lá para poder estudar. E eu fiquei 2 anos. Fiz 2 séries de ginásio lá. E nesse período, então, você se afastou do circo? Fiquei longe do circo. Só que depois de 2 anos, eu já estava morrendo de saudade da minha mãe, porque naquele tempo a gente não falava por telefone igual hoje, era uma loucura. E eu morrendo de saudade, só tinha o meu tio, mais homem, trabalhando. Então, era uma família assim que me tratou como se eu fosse deles, mas não era a mesma coisa, né? Então, eu vim embora e não terminei o ginásio. Eu fui terminar o ginásio já trabalhando na Tupi, porque eu queria me formar e queria fazer uma faculdade. Ana, como você é guerreira. Impressionante. Eu sou teimosa. O Dedé, você conheceu no circo. No circo. E o que ele fazia no circo que eu não sei? O Dedé fazia números de malabares, tem um número que a gente chama de dandes, ele com o meu cunhado, meu ex-cunhado, né, o irmão dele. A mãe dele era contorcionista. O tio dele, o Colé, que montou muitos teatros de revistas, já era também de circo, era palhaço. Mas eles eram todos contratados, então, dos seus pais? Não. Eu não conheci o Dedé no nosso circo. Eu fui trabalhar no circo dele como era no seu circo. Não. Eu fui trabalhar com a minha mãe. Então, quando eu voltei de Lafayette, que eu fiquei com a minha mãe trabalhando, nós fomos para o Paraná, ficamos trabalhando num circo lá e voltamos para São Paulo. Eu já estava com 16 anos e, através de uma prima, soubemos que tinha um rapaz montando revista no circo. Era uma inovação. Uma inovação. Porque não eram mais aqueles números tradicionais de circo, não eram mais as peças que a gente levava, era o gênero revista no circo. E era chamado Circo de Tiro, que ficava só uma semana na cidade. Já não era aquele circo de pau fincado, que tinha que fazer um buraco e tal, que as tempestades às vezes jogavam no chão. E era o circo que a gente chama de circo americano. Então ele montava o circo, a gente fazia cada noite um espetáculo de revista. Foi a primeira vez que eu entrei de guel, com biquíni. Porque até então eu usei biquíni para as danças que eu fazia. Eu fazia uma dança típica de Índia, dançando a... Porque você foi bailarina, né? Fui bailarina. Mas você não foi uma bailarina de formação, você dançava no circo todos os ritmos. Dançava sim. O vovô, voltando um pouco atrás, as minhas tias e minha mãe, o vovô contratava coreógrafos para acompanharem o circo, para montarem coreografia para todas as moças. Gente, eu fico muito impressionado com a época que vocês viviam, sem nenhuma tecnologia. Levar esse barco pela frente. E era o grande veículo de arte, porque não existia... Que lotava, né? E vocês viviam do circo mesmo, né? Não existia televisão, cinema nas pequenas cidades também não existia. Então, a gente chegava no circo e já de cara estavam vendidos os camarotes para o juiz de paz, para o prefeito, para as autoridades. Era o nosso grande teatro. Exatamente. Eu acho muito engraçado quando você fala do Dedé, porque assim, as pessoas quando falam do Dedé, falam, Dedé é o Trapalhão, né?
E, claro, e você sempre fala, eu não casei com o Dedé Trapalhão. Não, né? ainda não era, ainda não era. E eu sei que, fora os 2 filhos que vocês tiveram, vocês são muito amigos, né? Mas é muito... Você tem uma personalidade muito oposta. O Dedé, naquela época, era mais próximo de você ou ele foi mudando o temperamento dele com o tempo? Mais próximo, você diz assim... De temperamento, assim, do seu jeito de ser. Eu acho que não éramos próximos, não. Só que eu tinha 16 anos e ele 22. Você casou com ele com 17? Casei com 16. Ah, com 16 mesmo? Com 17 meu filho nasceu. Nossa, você era muito menina. E assim, Marcos, eu não tinha nem noção... Nem consciência, né? Consciência do que era. E não foi assim um amor, um namoro grande. Foi aquela coisa assim, numa paquerinha. A gente já estava viajando com ele há 3 meses. E aí um dia, chegando numa pensão que nós ficamos, a mãe dele e ele... e o meu cunhado e eu e minha mãe no outro quarto, elas entraram, nós ficamos conversando ali na varanda e no bate-papo tal, de repente Dedé me pegou, me deu um beijo, o meu primeiro beijo com 16 anos, uma coisa estranha para mim, inclusive. Aí Dedé disse assim, eu quero casar com você. Aí eu, tá bom. Aí eu entrei, falei para minha mãe, Dedé quer casar comigo. Minha mãe falou, é casa. Falei, tá bom, então vamos casar. Nossa. Aí 3 meses para correr proclamas e tal, nós nos casamos. Então, era essa coisa assim, muito jovens. Muito jovem. E sem uma perspectiva de alguma coisa mais para o futuro, porque no circo, as moças de 14, 15 anos já namoram e casam com o circense e dali continua a vida no circo. Os filhos são criados no circo e vão ser circenses. E é uma coisa assim, né? Você gosta de um circo hoje em dia? Adoro. Cada vez que vem circo aqui eu sou convidada e Marquinhos Frota, eu vou, ele me reverencia. O trabalho dele é tão bonito, né? E aquele outro menino que tem circo sempre aqui. Frederico Heder. Isso, Frederico. Eu levei minha neta recentemente para assistir. É um espetáculo. E eu tô para ir lá e eles me chamam no picadeiro, me rendem homenagens, é uma maravilha, eu adoro. Muito merecido. A musicista surgiu no circo também? Também. O que você toca? Acordeon. Eu estudei 4 anos de acordeon. Vivendo e aprendendo, eu não sabia se tocava. E você ainda toca hoje? Médio, porque eu não pratico mais, né? Amava Adelaide Quioso. Adelaide. E Adelaide foi vizinha da minha mãe, morreu vizinha da minha mãe na Tijuca. Olha... Ficou amiga da minha mãe, adorava ela, adorava. Uma pessoa maravilhosa. Eu não a conheci pessoalmente, mas vi muitos filmes com ela. Você fez muito, bem no comecinho, né? Foi. Assim, eu adorava piano. Como ia carregar um piano no circo? Não tinha condição. Impossível. Quando eu fiz 15 anos, a minha mãe me deu de presente um acordeon. E em cada lugar que a gente chegava, contratava uma professora de acordeon e vinha me dar aulas. Foi assim também que eu aprendi danças flamencas, muito antes, com 9 anos. Castanholas, itaconeio. Muitas vidas de outras vidas passadas dentro de você. É muito dom para uma pessoa só. Você cantava também com acordeon ou só tocava? Não. Sabe que eu tenho, assim, uma coisa que eu estou conversando lá em cima para a próxima encarnação, que é uma pequena frustração, não chega a ser grande, de não cantar. Eu acho que é uma das únicas coisas que eu não dei... não tive oportunidade de continuar, porque no circo eu cantava assim de baiana, criança vestida, né, de baianinha, imitando Carmen Miranda, que era o grande ídolo da época. Sim. Mas eu não dei continuidade. Mas para a próxima eu quero vir cantora. Muito bom. Ô, Ana, o Guilherme Corrêa foi seu grande parceirão, né? Foram quantos anos? 31 anos de casamento. 31 anos. E aí você até fala que você chegou a viver com o Guilherme com 7 filhos, né? Antes da Ana nos deixar. Isso. Num período que ainda vocês dois, dentro dessa carreira de altos e baixos, mesmo com muito sucesso, né? Você descobriu o espiritismo, conforme você explicou, nesse período. E o público, eu queria que você explicasse, que eu acho que é muito lindo, são a chegada dos filhos adotivos na sua vida. Porque, na verdade, foram 4 biológicos e 4 adotivos, né? Só que você não foi atrás dessas adoções. Não. Essas pessoas vieram atrás de você. Quando você me contou em detalhe a primeira vez, eu fiquei muito impressionado. Porque pode ser uma coisa de destino. 2, você já fica muito impressionado. 4, quando chegam para você da maneira que chegaram, é uma missão mesmo, assim. Ali eu vi que realmente são coisas de outras vidas. Você tinha que cuidar dessas pessoas. Essas pessoas tinham que chegar para você. Eu queria que você resumisse um pouquinho a história dos 3, porque
É muito impressionante essas crianças chegarem a você. Os 4. Os 4. Os 4, porque os 2 são gêmeos, né? Sim. E os 4 e de maneira completamente fora de qualquer padrão. Você acha que isso é uma coisa de outras vidas? Tenho certeza, tenho certeza. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu tenho certeza e talvez até desta mesma vida, porque aí voltando um pouquinho ao meu casamento, eu tive o Maurício, depois eu engravidei mais uma vez e eu não sabia que existia aborto, não sabia que se podia fazer isso, mas eu tinha recém perdido uma criança e a minha mãe, aquela coisa das comadres que tinham as parteiras que faziam abortos, me carregou e me levou. E eu fiz 4 abortos. Entre esse que eu estava separando do Dedé, depois nós tivemos uma volta pequena assim que eu engravidei, eu falei, não quero agora, porque estou separada, não sei se a gente vai continuar ou não, e eu tinha que continuar trabalhando para sustentar minha filha, não quis ficar e fiz esse aborto, e fiz 2 do Guilherme, quando a gente ainda não estava vivendo juntos. Porque também tínhamos que trabalhar e eu não sabia se eu ia ficar com ele ou não, e tinha que cuidar de minha mãe e minha filha. Então eu fiz 4 abortos. Pode ser que esses filhos nem sejam de encarnação passada, podem ser. Pode ser que sejam esses mesmos, entendeu? E vieram bater na minha porta, eu não fui procurar. Marcos, Walter Foster, que trabalhava na Tupi, um dia chegou para mim e disse assim, Ana, a mulher dele trabalhava num cartório, era escrivã. Ele disse assim, a Branca me perguntou, Ana é doida? Ele falou, por quê? Ele disse, porque ela foi lá e registrou uma criança, sem pai, só o nome da mãe. Aí passou um tempo, ela foi lá e registrou 2. Depois passou um tempo, ela foi lá e registrou mais 1. Ele falou, o que aconteceu? Eu falei, pois é, vieram as minhas mãos, aí são detalhes que eu precisava, eu tenho que contar num livro, né? Tem que fazer. E, Marcos, era a maior dificuldade quando alguém queria adotar uma criança. Um casal tinha que provar, tinha que entrar numa fila, provar que tinha condição financeira, condição moral, psicológica. Rapidez, né? E vieram assim, eu fui no cartório, registrei, acabou, e ficaram sendo meus filhos da noite para o dia. Então eu tenho convicção absoluta que eles eram. Entendi perfeitamente. E a sua mãe, ela embarcou com você? Sim, né? foi mentora dos gêmeos, ela que foi a mentora, inclusive. E ela vai até quando? Até que idade do último? A minha mãe, até 88 anos, ela desencarnou em 2013. Ela viveu comigo durante muito tempo. Depois, quando eu vim para o Rio de Janeiro, em 85, ela ficou morando com meu filho em São Paulo. E aí já não cuidava mais deles, mas foi sempre muito grudada com esse filho lá, o José Ricardo, né? E me impressiona muito, Ana, de verdade, é como você... A Rosa Maria Murtinho até falou muito isso na criação dos 3 meninos, que era uma época que não tinha babá. Então ela tinha que ir de manhã fazer faxina, comida, tal, para ir gravar de tarde, né? Andava de ônibus com os 3. Eu fico muito impressionado com você. Com 7 filhos, vocês 2 atores, você tendo que trabalhar, educar e cuidar, e numa época que não tinha essa estrutura de babá, né? De pessoas para ajudar. Era você e sua mãe. Quer dizer, tem que ter um amor, né? E uma consciência dessa formação muito grande, muito diferente, né? Que é bonito, é muito bonito. Marcos, eu acho que eu não tinha essa consciência. Não? Eu acho que eu era assim, mais levada pelo momento, pelo entusiasmo, e depois que você assumiu, você não pode voltar atrás. E aí, com certeza, o amor começa com a convivência. Mas eu nunca tive intenção de ter muito filho. Eu achei que você não era uma coisa premeditada assim, eu achei até que era uma coisa que você queria uma filhos. família grande. Não, eu acho que eu era mais assim, distraída. Vem uma criança, vamos pegar. E aí depois, claro, a gente ama, adora, né? Nunca pensei em me separar. A perda da Ana foi com 19 anos, não é isso? Ela faltava 10 dias para completar 19 anos. Infelizmente foi um atropelamento aqui na Barra da Tijuca. Isso. Então, fui em Botafogo. Foi em Botafogo? Você, só para me situar no tempo, você já estava praticante do espiritismo? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Você já tinha passado aquele processo todo? Já. E isso literalmente te salvou? Foi um tripé que me salvou, eu costumo dizer. Foi a minha religião, foi o trabalho e a minha família. Porque quando a Ana foi embora, a Beatriz, que era a caçula, estava com 15 anos. Os outros eram mais velhos que a Ana, mas eles precisavam muito ainda de mim. Eles moravam ainda com a gente, a não ser os que ficaram em São Paulo quando eu vim para cá, que eram os 2 mais velhos.
A Maria Leone, que é a primeira com Dedé, e o Ricardo, que foi o primeiro que eu ganhei. Os outros todos estavam aqui. E eles precisavam muito de mim, Marcos. Eu não podia largar e, Abandonar, sabe? sim. O Guilherme, ele acho que ele caiu muito mais do que eu com a perda da Ana, sabe? Ele se abateu muito mais. Eu, apesar de tudo, eu tive força para buscar, para correr atrás e para me superar. Só para você ter uma ideia, no dia seguinte eu saí, ela desencarnou, ela foi atropelada dia 16 de novembro, a gente estava próximo de Natal. No dia seguinte eu saí para fazer compra para os outros filhos de Natal e eu passei mal numa loja. Eu pedi para a moça que estava me atendendo se eu podia sentar um pouquinho para ela me trazer um gole d'água. Assim, as lágrimas queriam explodir, eu segurando, e eu queria continuar como se aquilo não tivesse acontecido. Claro que você não pode, né, fazer de conta. Você tem que não, tem que viver o luto, não tem como fugir. Mas assim, a gente continua frequentando o centro, eu fui muito ajudada lá. Em seguida eu fui convidada, um pouquinho depois, para fazer o Rei do Gado. Eu disse não. 2 vezes eu disse não. Da terceira eles insistiram, Frida, que é uma das produtoras de elenco, né, querida, me ligou. Virgínia e a irmã dela, que são... a Virgínia era continuista, Marinho, 2 irmãs maravilhosas que trabalhavam com Luiz Fernando, insistiram muito, Luiz Fernando insistindo para que eu fosse fazer. Da terceira vez eu fiquei sem jeito de dizer não, fui lá e acabei aceitando e dou graças a Deus porque o trabalho também me ajudou a muito. Cabeça, né? Eu li uma vez que você falando, a gente nem conversou, que você não tem tendência à depressão. Não tenho. Não tem mesmo? Não tem. E por que eu resolvi até falar sobre isso? Porque a depressão, eu acho que ela é muito mais grave do que as pessoas imaginam, né? Eu já vi pessoas realmente destruindo a vida pela depressão. Pessoas com absolutamente com tudo na vida, com trabalho, com dinheiro, mas que não conseguiam ser felizes, porque eu acho que depressão é uma coisa química mesmo, precisa fazer tratamento psiquiátrico com remédio. Então, quando a pessoa fala assim, eu estou com depressão, é sério demais. Tem gente que pensa assim, é frescura, tem sabe? um tio que se jogou pela janela com depressão, né? Então, assim, depressão é uma coisa que me assusta no ser humano, assim, as pessoas às vezes tratam a depressão de uma maneira que eu acho que não é tão séria. Mas é tão bacana você não ter tendência à depressão. Graças a Deus. E você acha que essa não tendência à depressão, que você nunca desenvolveu, é fruto da espiritualidade que você começou a desenvolver muito cedo e ajudou a você ter uma compreensão do todo? Marcos, a minha convicção é que a gente nasce com aquelas marcas do teu passado. Por exemplo, eu nunca fui chegada a drogas. E já me perguntei por quê, porque eu vivi num ambiente, na época que eu fiz teatro de revista, em que era fácil, não eram essas drogas pesadas de hoje em dia, mas era o que eles chamavam de bolinha, umas coisinhas assim, e eu nunca tive nem curiosidade, nem vontade, nem tendência. Aí me explicaram que eu já devo ter queimado essa etapa numa encarnação passada, entendeu? Então, se eu tive algum problema de depressão, já ficou numa outra, já quitei essa. Entendi. Mas é uma maravilha você não ter isso, porque você teve muitos motivos para ter, e você tem uma luz, um positivismo, uma palavra amorosa sempre, e a tendência das pessoas que passaram o que você passou é exatamente adquirir outros hábitos de comportamento. Então é muito bom a gente poder enxergar uma pessoa como você e servir de lição, que a gente sempre pode dar a volta por cima, que a vida tem que continuar. Eu tenho em casa, na família, eu tenho problemas, pessoas com problemas bem difíceis. É difícil, né? É muito difícil. E eu queria saber muito como foi, porque eu sou completamente apaixonado pelo Chico Xavier. E eu sei que você foi buscar um encontro com o Chico. Eu queria muito que você contasse como foi esse encontro. Eu acho que você recebeu uma carta psicografada. Queria muito saber se essa carta tinha informações que realmente você percebia que era da Ana. Queria muita curiosidade sobre esse momento. Tá, com o Chico foi o seguinte, a primeira vez que eu fui a Uberaba foi quando nós estávamos fazendo A Viagem. A minha personagem era uma médium. Outra novela espírita. Que eu recebi o espírito do Alexandre, que morre revoltado e quer vir e começa a obsediar a família. E eu recebia ele numa sessão espírita onde ele era doutrinado.
Para fazer essa sessão com veracidade, a Tupi mandou nós, os atores que participávamos da cena, e uma parte da equipe técnica e o diretor, a Uberaba e conseguiu que o Chico permitisse que a gente participasse de uma sessão de desobsessão para a gente ver como é que era. Foi meu primeiro contato com ele. Antes disso, ele tinha ido a Tupi fazer o Pinga Fogo, mas eu não estive com ele, nem assisti o programa na época, só vi repercussão e tal. Então, foi o primeiro contato. Depois disso, no Profeta também nós fomos até o Chico, conversamos com ele, participamos. Ele fazia uma tarde de lanche que ele oferecia para as pessoas, e nós participamos, e o chá com ele também, que ele convidava as pessoas, assim, foi outro contato. Quando a Aninha desencarnou, a minha primeira vontade foi ir ao Chico. E eu fui. Mas o Chico estava doentinho e, por ordem médica, ele não estava atendendo. Eu fiquei frustradíssima. Aí tinha um médium que tinha começado no centro do Chico e ele orientou que ele abrisse um centro sozinho, que era o Celso Almeida. E aí eu fui ao Celso. E o Celso me escreveu uma cartinha que era um recado da Ana Luísa. Quem me mandou um recado lindíssimo, que eu nunca esqueço e que agradeço, esses todos, né? Mas esse principalmente, porque foi muito significativo, e ele está aí hoje para contar, é o Divaldo Pereira Franco. Ah, não sabia. Foi. O Divaldo, no centro que eu frequentava lá no Flamengo, era o Seara Fraterna, e o Divaldo era mentor, ele que ajudou a implementarem o centro na juventude dele e tal. Então, uma vez por ano, quando fazia aniversário, eles convidavam o Divaldo e faziam uma reunião num lugar bonito, grande, onde todos os associados iam, né, o pessoal que frequentava, e traziam corais, alguns esquetes, alguns palestrantes e tal, e me convidaram, como eu era artista, para apresentar esse evento. E eu fui. E o Divaldo veio para fazer uma palestra. Quando o Divaldo eu conhecia, já tinha assistido algumas palestras dele, mas nunca conversei pessoalmente, assim, nunca fui a ele. Quando eu estou apresentando a palestra, apresentando o evento, eu desci uma escadinha, ficava sentada na frente do palco, aí subi, teve coral, mas não sei o que, agora Divaldo Pereira Franco. O Divaldo subiu a escadinha e eu desci. Quando nos cruzamos, ele disse assim, com aquele sotaque dele, né, muito característico, eu preciso falar com a senhora. Eu falei, tá. Aí desci, fiquei sentada bem em frente do palco, porque toda hora eu estava subindo e descendo. Quando terminou o evento, a mesa do Divaldo, assim, todo mundo em cima, né, querendo tirar foto, autógrafo e tal, a maioria, quase todos espíritas. Quando sossegou um pouquinho, eu cheguei para ele e falei, Divaldo, você disse que queria falar comigo. Ah, sim. Eu queria lhe dizer o seguinte, cada vez que a senhora sentava, estava eu, Guilherme e meus filhos. Cada vez que a senhora sentava ali, eu vi uma moça, ele descreveu a minha filha. Nossa. Cabelinho castanho assim, meio ondulado até aqui. Ela sentava no seu colo e ela dizia assim para mim, olha, essa aqui que é a minha mãe, como que dissesse assim, não vai enganar e passar o recado para outra, é essa aqui. Errada. E ele descreveu direitinho a Ana Luísa. E aí me disse tudo que ela pediu para ele me falar. Eu tenho isso, cheguei em casa e escrevi, para não esquecer. E, entre outras coisas, foi muito lindo que eu me lembro. Aí chamei o Guilherme, o Divaldo ficou emocionado, o Guilherme também. E, entre outras coisas que ele disse, que eu tenho por escrito assim, que foi muito bom nós não termos nos revoltado, porque ela foi atropelada. A pessoa que atropelou não parou, foi embora. E nós não termos nos revoltado, foi muito bom a gente ter continuado frequentando o centro. E muitas outras coisinhas que ele lembrou sobre, cada vez que saía, leva o agasalho, porque olha, em todo lugar tem ar-condicionado, e ela tinha tido bronquite, muitas coisas. Mas o mais bonito, mais significativo, que ela terminou dizendo assim, eu já estava fazendo Violetas na Janela. Sim. Que depois que ela foi embora, 2 anos, a gente começou com o espetáculo. E aí o Divaldo disse que ela falou assim, as violetas... Mamãe, aqui onde eu estou cultivando, mas não é para colocá-las na janela, não. É para fazer um tapete para te receber quando você vier para cá. Nossa, que coisa linda. Então aí não tem como você... Né? Não tem como. Não tem como. Você fez muitas obras no cinema ligado ao espiritismo e pelo que você está falando da carreira de televisão, agora que eu estou imaginando quantas obras com essa temática te abordar. E de uma certa maneira não é só porque você é uma atriz que virou espírita, né?
foi uma coisa do destino que naturalmente foi entrando na sua vida, né? Coincidências da vida. As pessoas hoje, mas quando elas olham para você, essa sensação que eu tenho hoje, quando eu falo de você, não só por toda a sua carreira, mas as pessoas falam, atriz espírita. Tem uma marca, não tem? As pessoas te ligam à religião diretamente ou não? Acabou ficando, né? Depois de tudo que você passou, né? Eu nunca fiz questão, Marcos, até o desencarne da Ana Luísa, de falar publicamente, porque também nunca me perguntaram sobre as minhas convicções religiosas, filosóficas, políticas, e nem sobre qual time eu torcia. Nunca me perguntaram, eu também não fazia questão de dizer. Até porque o Augusto César Vanucci foi muito perseguido dentro da televisão, puxaram muito o tapete dele, porque ele empunhava a bandeira do espiritismo. Olha, não sabia. Foi ele, inclusive, ele comprou o Vanucci, né? O Teatro Vanucci. Sim. Que é a família toda dele, né? Ele e a Ingrid, a esposa dele. E foi ele que indicou o nome do Chico para ser a personalidade do ano. Quando quem ganhou foi o Lech Walesa, se não me engano, eu não lembro exatamente qual foi o ano. Foi ele que indicou o nome do Chico para ganhar. Como é que chama aquele prêmio? Não é prêmio Nobel, é uma comenda. Alguma coisa assim, eu vou já lembrar. Então, assim, ele foi muito perseguido. Mas você acha que isso é porque nós vivemos no maior país católico do mundo e na época o espiritismo talvez não teria essa força toda? Várias coisas. Até hoje ainda tem bastante preconceito. As pessoas que não conhecem, né, sobre o espiritismo. Tem gente que liga muito a coisa de fazer despacho na encruzilhada. As pessoas confundem o candomblé, a umbanda com o catecismo. Não sabem separar isso. Exatamente. Por outro lado, o Augusto era assim um empreendedor muito grande, ele também fazia teatro, ele fazia televisão, ele dirigia programas e devia ter muita inveja também. Sim. Então, eu não sei se era exatamente pelo espiritismo, por ele ser quem ele era, teve muita gente que perseguiu o Augusto. Então, eu não tinha oportunidade, não tive necessidade, nunca alardeei as minhas convicções. Mas, quando a Aninha foi embora, o pessoal, claro, de imprensa começou a me entrevistar e fazer reportagens e tal, e aí me perguntavam sobre como é que eu estava reagindo àquilo, e eu não tive por que não contar que eu realmente tinha uma fé e que era o espiritismo, né, que me ajudava muito. Isso, Marcos, eu fiquei com receio, porque quando a gente estreou Violetas na Janela, eu pensei, meu Deus do céu, agora, lembrando do Vanucci, eu falei assim, a Globo é capaz de não me chamar tão cedo para fazer novela. E você sabe que eu tive um recado lá de cima que foi o seguinte, naquele ano eu fui convidada para 3 novelas, eu tive que escolher uma, porque não dava para fazer todas. Então foi como se eles me dissessem assim, não tenha medo, você pode falar abertamente, porque... Além de merecimento, é uma missão. É uma missão. Eu até acho que... Porque a pessoa pública tem essa devolução para o público, né, de algumas missões que ela veio realizar. Isso é muito bom, você poder passar essa consciência e conhecimento. A vantagem de ser público é isso. É que eu sempre bato na questão do legado. Como é importante a gente deixar vários legados. E é um legado seu. Eu não digo missão, mas assim, uma tarefa, digamos. É uma belíssima missão. Quero aproveitar esse assunto, fazer uma coisa contemporânea que aconteceu agora, a declaração do pastor André Valadão, onde ele disse num culto, parece que foi nos Estados Unidos, está em todas as internets, que me deixou muito triste, muito revoltado, onde ele falou, preciso ter ódio e nojo da comunidade LGBTQIA+. Uma coisa muito aviltante nos dias de hoje, né? Eu acho que religião a gente não deveria misturar com opção sexual de forma nenhuma. E eu queria muito saber a sua visão perante essa declaração de um líder religioso, né? Afirmar isso de uma maneira tão veemente para a sua comunidade. Ele tem um poder de influenciar, na verdade, é gerar o ódio, gerar a discórdia, gerar a não aceitação. É tudo que a religião não prega, é o contrário. Com certeza. E eu queria muito ouvir de você, como é que você fica mediante essa declaração? Em primeiro lugar, é o preconceito, com certeza. Então, nós já vivemos isso há muitos anos, contra a mulher, contra o homossexual, contra o negro e até outras raças também, né? Como você disse, um líder religioso... Eu não conheço a religião exatamente dele profundamente, mas me parece que qualquer religião tem como base um ser superior
supremo e perfeito. Se é um ser perfeito, ele não pode jamais criticar um negro, uma mulher, um homossexual. Pelo contrário, porque tudo aqui é criação dele. Exatamente. Então, como é que você pode criticar uma pessoa se ela está... E eu tenho amigos que me contaram sobre os problemas por serem homossexuais, o que eles viveram, o que eles sofreram. Tem um menino lá da Globo, vários, mas esse me contou, ele inclusive escreveu um livro. Marcos, dá vontade da gente pegar no colo e abraçar e embalar e dizer assim, meu Deus, como é que você passou por tudo isso? Às vezes a própria família rejeita. Então, meu Deus do céu, como que o pai que criou nós todos vai aceitar que tem uma determinada classe, o sexual ou de raça, que não é... E é uma superioridade que não existe, né? Me desculpe esse pastor uma ignorância. Não cabe a gente julgar, mas é uma ignorância. É uma ignorância. Agora, um dos seus filhos adotivos é negro. Você vivenciou muito o racismo com ele nesse período todo? Porque as pessoas dizem que o Brasil não é um país racista, né? Eu acho que nós vivemos num país racista, sim, né? E é uma causa, graças a Deus, agora na nossa própria categoria, né? Acho que estamos fazendo uma reparação histórica, os atores pretos estão com muitas oportunidades, graças a Deus. É isso mesmo, todo mundo tem que ser visto, todo mundo tem que ter voz. Agora, você sempre falou de Marcos, ele é enorme, né? Ele é grandão. 1,90 m, que eu não conheço. Querido, né? Que se ele tivesse nascido da minha barriga, a gente não tinha assim tanta ligação. E uma ligação tanta de empatia. Alma enorme. Mas você sofreu muito com ele isso tudo? Não, Marcos. Não. E vou te contar por quê. O Ricardo, nem ele sofreu isso na infância. Porque ele estava sempre comigo, com os outros filhos, então onde eu chegava eu era sempre muito bem recebida. E os filhos juntos. Mas nem na escola? Não. Que ótimo, não. Graças a Deus. Se ele teve algum problema na escola, e o Ricardo sempre foi um filho assim muito, muito querido. Ele é um professor de educação física que até hoje os alunos dele amam e adoram. Ele nunca me trouxe isso, mas ele nunca demonstrou sentir, nem por ser negro e nem por ter sido adotado. Que maravilha, que bom. Uma vez até perguntei para ele se ele tinha intenção de conhecer, porque depois da internet talvez fosse fácil procurar, saber mais ou menos onde que quem nos trouxe e tal. Se ele queria buscar saber quem era, né, a mãe. Ele falou, para quê? A minha mãe é você. Claro. O sangue nessa hora, né? A mãe é a alma, né? É quem cria, né? É quem cria, não tem a menor dúvida. Você hoje é uma bisavó muito coruja, né? Ainda não sou bisa, sou só avó. Ah, só avó, é verdade. Já podia ser. Mas a minha neta mais velha está meio preguiçosa. Porque a sua filha mais velha tem 60, né? 61. Já poderia ser, né? Já. Mas você é uma vovó muito coruja, não? Sou demais. É um amor diferente, Ana? Muito, Marcos, porque assim, quando a gente está com os filhos, a gente ainda está correndo atrás de sustentar, de educar, e o nosso ganha-pão difícil e tal. Você, embora ame, você não tem muito tempo, né, para estar demonstrando até. Sim. Já o neto é diferente, porque o neto quem está criando são os filhos, então o tempo que a gente está junto. Mas você, durante a pandemia, foi lá abraçar esses netos, fiquei né? a pandemia inteira. Você perguntou sobre a pandemia? Fiquei lá curtindo os dois de Portugal, os dois maiores, mas esse a gente já curte diferente, né? Que já são adultos, mas os pequenininhos foi demais. Tem uma frase de um romancista que eu amo, que é o Jonathan Franzen, que ele fala, ele é romancista e ensaísta mundialmente conhecido, e ele fala que com a idade a gente passa a gostar mais de jardinagem. Eu adoro isso. Depois de tudo que você já viveu, você gosta mais de jardinagem ou você ainda é uma amante da profissão e da família e esse é o seu foco? Eu acho que esse ainda é o meu foco. É o seu foco, né? Ainda não cheguei a me entregar a jardinagem, não. Então tá certo. Vamos agora então no nosso quadro de Dicas de Leitura. Vamos. Eu vou indicar um livro que eu acho que tem a ver com você sempre. Meu livro sempre é de acordo com o meu convidado, né? E eu queria também que você me indicasse um livro, porque o nosso objetivo é construir, né, com o nosso público, essa troca de conhecimento, essas dicas do que a gente acha que faz bem à alma. Então, o meu livro, eu vou começar por mim, até porque eu queria reverenciar você, é do Mário Sérgio Cortella, todos vocês conhecem, Viver em Paz para Morrer em Paz. É a minha vida, é o meu legado, é a minha busca constante, né, que é viver em paz. Eu preciso da paz para poder sobreviver no caos que a gente vive. Então, eu busco a minha paz em máximos momentos que eu posso, né? E eu não consigo separar essa pausa da minha vida. Eu preciso das pausas.
Por mais que eu trabalhe, eu tenho muitas pausas durante o dia, né? A começar pelas rezas. Eu rezo muito, por isso que eu boto a palavra fé aqui, né? Não é só porque eu sou um católico praticante e sou ligado à religião kardecista e tenho um irmão monge. E é porque fui criado numa família do culto do lar mesmo, da troca, e o que sempre me segurou nos momentos mais difíceis foi a fé, a começar na pandemia. E você? Qual é a sua dica de leitura? Deixa eu ver, eu tenho uma biblioteca vasta também de livros espíritas, tenho biografias que eu amo, mas eu vou lembrar agora de um que eu reli recentemente. Eu li há muito tempo, vi o filme e reli recentemente, que é muito bom, que é O Segredo. Ah, eu adoro. É muito bom. Você sabe que a minha editora, para minha felicidade, eu tenho uma arte onde eles colocam livros que ficaram... que são importantes, eu não lembro exatamente qual é a frase que eles colocam, são importantes para sua mente, então tem O Segredo, tem um outro e tem o meu livro, Ser Artista. O teu também, eles colocaram juntos. O teu tá aqui. Agora você trouxe um livro que eu sei, que é um livro assim, que eu queria que você mostrasse. Esse aqui eu lancei, Marcos, quando... Essa louca televisão e sua gente maravilhosa. Esse título é maravilhoso. Você que deu? Fui eu. É muito bom isso. Então, eu lancei esse livro porque quando a gente faz 30 anos, 40 anos, 50 anos de profissão, né? O pessoal costuma fazer um espetáculo, um evento e tal. E eu resolvi lançar esse livro. Ainda... Esse foi com quantos anos de carreira? Foi 40 anos de telenovelas. E ainda não existia internet. E os atores começaram a ir para os mais jovens, a ir para o estúdio com o texto no celular, o que nós antigos ficávamos assim meio, sabe, com o pé atrás daquilo, né? Porque a gente usava texto. Sim. Então eu conto aqui, muita gente me encontrava na rua e perguntava como é um estúdio de televisão, porque ainda não existia aquele programa que a Globo faz, o video show. Que fazia, não faz mostrando mais, o video show, os bastidores, isso, Falha Nossa e tal. Que é o que todo mundo ama, né? Saber como é essa fábrica dos sonhos. Ainda não tinha. Aí eu comecei a contar essas passagens pitorescas, engraçadas, durante as gravações. Esse livro precisa ser reeditado. Talvez. Merece. Ele ainda tem gente que encontra ele em cepos, né? Mas muito não foi mais reeditado. Ana, querida, vamos continuar, a gente tem muito assunto, né? Meu Deus, Ana Rosa, com essa carreira toda, é muito assunto. Vamos falar agora de um pouquinho de Violeta na Janela. Vamos. O Violeta na Janela você fez em homenagem a essa peça maravilhosa, em homenagem à Bia, a Ana, ou não? Não. Eu achei que era. Outra coisa, só para voltar um pouco, você falou de todas as novelas espíritas e os filmes espíritas que eu fiz. Engraçado que nenhum deles eu fui procurar, as pessoas me procuravam. Mas você acha que eles te procuravam por você ser uma coincidência? Não sei por quê, alguma coincidência. Chegou até uma hora, Marcos, que eu recusei alguns, porque eu falei assim, eu vou ficar marcada como atriz espírita. E eu, claro... Aqui você passa uma coisa tão boa, então, tão positiva, que fica difícil realmente uma obra espírita. E eu acho que assim, o diretor, produtor, autor, eu lembrava assim, de repente a Ana, porque a Ana é atriz e a Ana é espírita. Mas Violetas na Janela foi o seguinte, quando a Aninha desencarnou, dali a 2 dias, claro que aquilo que eu te falei, eu estava fazendo uma novela, eu estava fazendo História de Amor. E pessoal falando, e rádio, televisão também, né? Ela morreu no meio, você fazendo... No meio da novela. Que difícil, hein, Ana? Foi. E eu continuei gravando, fui gravando até o final. O Maneco me ligou, falou assim, Ana, você quer tirar uns dias de férias? Eu te dou uma semana. Eu aceitei. Fui a Curitiba com a caçula, depois voltei e continuei e terminei a novela. Então, assim, no dia seguinte, 2 dias depois, eu saindo do meu prédio, tinha na portaria um embrulho e era o livrinho Violetas na Janela. E livrinho porque os primeiros eram assim, agora eles são mais grossos. A história é a mesma, mas eles fizeram umas páginas bonitas, com violetinhas e tal. E tinha uma dedicatória de uma vizinha que eu não conheci pessoalmente. E ela dizendo assim, rapidamente, eu soube da sua perda e tal, talvez esse livro te ajude de alguma forma, um abraço, e deixou um nome e um telefone. Eu li o livro, isso foi em novembro, e nós, próximo do Natal, todos os centros espíritas fazem um bazar para angariar fundos para ajudar as famílias carentes, as grávidas, tem a costurinha, enfim. E a mãe criou a gente a vida inteira com esse pensamento. E aí a gente sempre participava, eu e Guilherme, porque como éramos atores, eles diziam assim, vamos fazer um esquete, um textinho e tal, Ana Rosa e Guilherme vão ficar à frente, dirigindo.
Nesse novembro, o diretor do centro nos chamou e falou, Ana, eu tinha acabado de fazer, acabado não, no meio do ano eu fiz um espetáculo com danças flamencas, o Amor Brujo. E ele falou assim, você podia convidar umas colegas suas para a gente fazer um espetáculo, assim, um evento com danças flamencas. O evento sempre era dentro do centro, com as famílias dos associados e tal. Pegavam um local, mas sempre para os associados. Você que podia convidar umas amigas e fazer um evento assim. Mas antes disso, antes dele me convidar, eu te contei do livro. Dali a 2 semanas, uma das minhas filhas na faculdade ganhou de uma colega que soube que ela tinha perdido a irmã, deu para ela de presente Violetas na Janela. E antes do Natal, no Amigo Oculto, dentro do centro, a gente troca livros. E o Guilherme ganhou que livro? Violetas na Janela. Meu Deus. Quando o Júlio César nos convidou para fazer esse evento, eu lembrei dessa coincidência, entre aspas, do livro vir às nossas mãos por 3 vias. Eu falei, ô Júlio, por que a gente, em vez de fazer um espetáculo de danças que não tem nada a ver com o espiritismo, a gente não faz alguma coisa direcionada? E contei a história dessa coincidência. Ele achou a ideia ótima. Então você, Guilherme, ficam responsáveis. Vê lá como é que a gente faz isso, tá? Primeiro passo, pedir autorização para a autora, pedir autorização para a editora, fazer uma adaptação, tá? Então vocês vão fazer isso. Marcos, nós levamos 1 ano, eu e Guilherme, fazendo a adaptação, porque a gente estava gravando novela. Eu e ele também. Eu fui fazer O Rei do Gado, o Guilherme, eu não me lembro se era Bambolê, qual novela que ele estava gravando. E nas horas vagas a gente pegava. E cada vez que a gente ia para o centro, Julia, aí, como é que está a adaptação? Tá andando, tá andando. Bom, ao cabo de 1 ano, 1 ano e pouco, estava pronta. Aí nós convidamos, eu fiz questão de convidar atores profissionais para fazerem a leitura. Nos reunimos na casa de um dos colegas do centro, um apartamento grande lá no Flamengo. Aí eu fiz questão de chamar atores profissionais para ler, porque é muito diferente, você sabe disso, uma leitura. Né? Chamei um rapaz que dava aula de piano para Ana, que desencarnou, e para Bia, o Cláudio Suíço. Falei, Cláudio, a gente vai fazer uma leitura assim, você podia levar o seu teclado e fazer uma trilhazinha sonora? E contei mais ou menos para ele do que se tratava. Ele tinha escrito uma música para um irmão dele que tinha falecido. Ele falou, olha, eu tenho essa aqui, o que você acha? Tocou para mim. Eu falei, tá maravilha, então vamos e tal. E tinha 3 momentos que eu quis músicas que já são de domínio público. Um deles é a Ave Maria de Gounod. A outra é o Quanta Luz, que se canta em todos os centros, e a outra é o Adágio de Albinoni. Eu chorei muito no espetáculo quando tocou Ave Maria. Pois muito. Então, esses 3 momentos eram essas músicas, e o resto o Cláudio fez lá uma trilhazinha. Fizemos essa leitura, convidamos vários amigos e tal. Convidamos os donos da Petit, porque a Petit já não é mais deles, eles venderam há um tempo atrás, mas da época eles vieram ao Rio para participar da nossa leitura. E a Vera veio para a leitura, não, acho que a Vera veio para a estreia, a Vera Lúcia Marinzec, que psicografou. Mas, enfim, ao fim da leitura, Marcos, as pessoas estavam emocionadíssimas, chorando. E aí o Júlio falou assim, Ana e Guilherme, isso está muito bonito para ser só um evento dentro do centro, nós vamos transformar isso num espetáculo profissional. E foi aí que eu te falei que me deu aquela paura, porque eu falei, o espetáculo profissional falando sobre espiritismo, aquela coisa toda que voltou, ficar rotulada eu te falei. Mas a gente estava muito envolvido, não tinha como... Por isso que eu usei a palavra missão. Não tinha como não ser. Aí fomos falar com a Ingrid, um dos amigos... Que estreou no Vanucci, não foi? Eu vi no Vanucci. Quantos anos de peça já? 26 anos. Meu Deus. E o que me impressiona é quando você me encontrou no escritório naquela tarde deliciosa que você passou comigo lá. Eu não tinha me tocado até então que você era a produtora. Eu só estava ligando a Ana Rosa. Como atriz. A atriz. A dramaturga eu sabia que você tinha adaptado. Quando você falou assim, não, porque passou a pandemia, voltei a viajar e eu produzindo. Eu falei, Ana Rosa, produzir não é uma coisa fácil. Eu que produzi 100 peças, com aquele elenco gigantesco, é uma trabalheira. Sem patrocínio. Sem patrocínio. Eu falei, realmente, vou usar a frase que todo mundo fala, você é de circo. Exatamente. Quem é de circo faz qualquer coisa. E vocês lotam aonde passa, né? Felizmente, a gente tem lotado. Você tem vontade de voltar ao Rio ou não? Sessões extras.
Sim, nós já fizemos aqui o Imperator, Chegou a já fazer? fizemos aqui em Nova Iguaçu, e volta e meia a gente está retornando, não para a temporada, porque no Rio de Janeiro o que acontece, Marcos? Tem Muita opção. muito espetáculo. Acaba virando uns eventos, faz 2, 3 sessões. Isso. Então, você indo fora, é aquela coisa do circo, né? Você vai onde as pessoas têm menos oportunidade. Eu acredito que você, nesse tempo todo, quando as pessoas acabam o espetáculo, como eu vi o espetáculo há muitos anos atrás, mas eu fiquei muito emocionado, chorei muito e claro que me identifiquei o tempo inteiro. Porque cada um se identifica numa esfera, no espetáculo. Mas eu acredito que você tenha ouvido muitos relatos, né? De muita gente que se identificou e que acredito que esse espetáculo, ele tem uma missão muito maior do que a arte. Ele traz uma palavra de conforto. Né? Por isso que eu acho que a tua carreira tem essa coisa da missão. E é lindo você poder proporcionar, através do teatro, ao público esse tipo de conforto. Né? Porque você viveu isso também. Não é todo mundo. Infelizmente, você passou por isso e você superou. E hoje eu acho que você leva esse conforto através do seu ofício. Isso é muito bom, isso é muito positivo. Por isso que eu acho que é missão. Tem algum relato nesses anos todos que tenha mexido com você de uma maneira diferente, que tenha te emocionado, te pegou de um jeito diferente, ou sempre todo mundo na mesma esfera? Marcos, eu tenho assim pastas, porque no tempo do Vanucci, nos primeiros 11 anos, não tinha internet. Então as pessoas assistiam o espetáculo e deixavam por escrito. Que bonito. Então eu tenho pasta com as cartas, esses relatos todos, eu guardo. Depois da internet, o pessoal passa Instagram, Facebook, o que eles sentiram. Você tem que fazer um livro dos relatos. Tá aí. Mais um livro. É verdade. Você deve ter coisas lindíssimas escritas. Coisa assim, uma pessoa que disse que tinha um irmão que era viciado em drogas. E a família sofria junto, fazia de tudo para tirar e para levá-lo para tratamento, e não conseguia e tal. No aniversário dele, sem que ele soubesse, disseram, nós vamos te dar um presente, vamos te levar para assistir uma peça. E não disseram qual. E levaram para assistir Violetas na Janela. Terminado o espetáculo, que ele falou, isso me emociona, que ele queria fazer um tratamento, porque ele queria se livrar do vício. Lindo, Olha, que lindo. Olha que lindo isso. Não é nem uma perda, quer dizer, uma cura para uma pessoa, né? E nessas horas que a gente vê a importância da arte, mais ainda. Não é? Que cura. A arte cura. Por isso que eu falo, arte cura, salva, educa e resiste. E pessoas também que acabaram de perder um filho e que passaram pelo que eu passei da primeira perda, que é uma revolta muito grande. E que aí, através do espetáculo, entenderam que não é uma revolta, que a pessoa que foi, ela não desapareceu, ela mudou de plano, né? E deixou... É outro nível de compreensão. Exatamente, deixou o físico, mas que o espírito continua, né? E quando eu olho para você, eu tive em 2021 em Portugal, voltei, e eu fui fazer a Loca do Anjo, conheci até com o Padre Fábio e as Casas dos Pastorinhos, né? Françoise estava muito doente já nessa época, ela descobriu muito rápido. E foi muito rápido também. Foi muito rápido, eu tenho uma troca de WhatsApp com ela muito profunda, pelas ruas de Lisboa, eu andando, e ela no hospital, porque nós fizemos quase que não era uma novena, uma prece para ela na Loca do Anjo, eu, o padre, a Heloísa PRC e alguns amigos, né, para cura. E você tinha uma relação muito bonita com ela, vocês fizeram as lobas, né? Você trabalhou por amor... Por amor não, por amor e me convidaram também para fazer as lobas, que também era um espetáculo que eu não queria fazer. Me ligou a Ingrid, me ligou a Débora, me ligou a Lúcia Alves, me ligou a Françoise, todo mundo veio fazer o autor. E eu questionei muito a vida com a Françoise, o episódio da Françoise, porque não muito jovem, muito bonita, foi. Né, muito saudável, uma pessoa que não fumava, não bebia álcool. Faleceu em 8 meses e a gente viu como nós somos frágeis, né? E eu sempre falo o que a Natália me diz, nós não somos, nós estamos. A Natália a vida inteira me disse isso. Eu acho que esses casos eles servem para dizer para as pessoas, você não é, você está. Porque no fundo nós não somos nada, né? A verdade é essa. Ana, tem uma imagem do meu aniversário, que é uma das coisas mais emblemáticas na minha cabeça. Foi um aniversário que eu fiz no Downtown, num restaurante aqui, que eu não sei se você lembra. Você no meu almoço, me dando essa honra. Graças a Deus eu tenho esses momentos com você. Você sempre me prestigiou nos meus aniversários. E essa imagem é você, Irene Ravache, Débora Duarte e Beth Mendes,
né? Todas, vocês pareciam 4 meninas Me de lembro 20 disso. anos de idade no canto. Fizemos fotos Fizeram quatro, fotos sim, 4 me e o lembro. assunto era Beto Rockefeller. Isso. Né? Irene, minha amiga, vocês 4, muito minhas amigas, amadas, mas assim, vocês estavam numa alegria, uma alegria daquele encontro, era uma coisa que eu, que sou um apaixonado por vocês, no meu aniversário ter vocês 4 e vocês estavam ali relembrando as histórias. E aí eu quero aproveitar e falar do Beto Rockefeller, que foi uma novela que acho que mudou a televisão brasileira, Luiz Gustavo fazendo, né, o protagonista, ele foi um anti-herói. E vocês conversaram muito sobre isso, né? Nessa mudança de fazer o conceito de fazer a novela. Queria que você falasse delas como amizade, porque eu acho que são pessoas que vocês se amam, vocês podem se ver por como vocês se gostam muito, e eu percebi ali. E, obviamente, falar desse marco que foi o Beto Rockefeller na televisão brasileira. Marcos, a gente vive dentro do estúdio com os colegas, durante uma novela, às vezes, uma relação tão prolongada e tão íntima, até de bater papo nos intervalos e de você estar com um problema, conversar com um colega, saber do outro, que às vezes nem na tua família, naquele período, você consegue. Sim, eles viram a nossa família, né? Exatamente. Então, eu tenho assim, muitas amizades do tempo de Tupi, e Tupi era diferente de Globo, porque na Globo tem os núcleos diferentes. Não só núcleo, mas os... Como é que Vocês gravam, cada um convive muito com o seu núcleo, né? E cada um tem assim um prédio onde tem os estúdios e tal, então a gente não se cruza muito. E é grande, né? Exatamente. Muito grande. Na Tupi não, na Tupi a gente tinha 3 estúdios e a sala de maquiagem era a mesma para todas as novelas, a Camarim sala de para todo camarim mundo, e tudo era... Então, embora fazendo novelas em horários diferentes, a gente estava sempre se cruzando e conversando. Então, essa amizade com Débora, com Irene e com Beth, é daquele tempo, dos anos todos de Tupi, não foi só do Beto, né? E a gente tinha passagens pitorescas nas gravações do Beto também, que a gente inaugurou um estúdio no Purão, porque os estúdios de cima eram poucos, estavam sendo usados, então o Cassiano mandou a gente para o Purão, onde não tinha piso, então as câmeras trepidavam. Aí Meu Deus do céu. O Lima Duarte, que dirigia, de repente tinha imagem que estava trepidando. Isso virou uma novidade como imagem na novela. O Lima já era ator nessa época e dirigia. Era ator. Primeiro quem começou dirigindo foi o Lima e depois quem terminou foi o Avancini. E a ideia foi do Cassiano. A ideia do Cassiano e quem né? desenvolveu, quem escreveu foi o Braulio Pedroso. Que turma, hein, Ana? Não, e o Luiz Gustavo, você conheceu o Luiz Gustavo? Conheci, mas agora conheci o Luiz Gustavo já no Sai de Baixo. E o Luiz Gustavo era assim, ele quando jovem então era muito mais engraçado, muito mais brincalhão. Era o Tatá, para você ter uma ideia, a gente estava gravando uma novela em Roseira e o Tatá, fim de semana, ele ia para o Guarujá, que era onde o pessoal da alta roda tinha as casas e tal, né? E a gente gravava, como eu te falei, às vezes sábado e domingo. O Tatá não gostava. E ele dava uma desculpa, inventava qualquer coisa. Um dia ele disse que não podia ir gravar, porque a gente ia num sábado, e ele apareceu de braço engessado. Eu não posso gravar, e tinha uma cena comigo. Ele tinha que se atirar no mar para me salvar. E vocês tinham frentes de novela ou não? Pouquíssimas, porque a gente gravava 2 capítulos por dia e gravava a semana 2 toda. capítulos por dia. Porque as novelinhas eram curtas. Ah, não tinha 1 hora, era meia hora, né? E aí o Tatá apareceu com o braço engessado e não pode gravar. Foi um cameraman dublar ele. E depois descobriram que o Tatá não tinha quebrado o braço, coisa nenhuma. Ele fez lá uma tala e disse que não podia. Então o Tatá era muito assim, muito brincalhão, né? E o Beto Rockefeller era o Tatá. É o próprio. Guardadas as devidas proporções, né? Porque ele não se metia lá como um bicão, mas ele adorava. Você acha que é uma novela que pode ser refeita? Eu não sei se hoje ela teria... Assim, eu não me lembro da história em detalhes. Eu não sei se hoje ela detalhes. teria a mesma aceitação do público que teve naquela época, porque como você mesmo falou, ela revolucionou, porque até então eram novelas mexicanas, cubanas, argentinas, adaptadas para nós. E o Beto foi a primeira escrita brasileira, longa, e era esse bicão, que era o anti-herói, que era o mocinho. Foram muitos capítulos? Foram. A gente demorou, acho que 1 ano e pouco gravando. Nossa, eu tenho uma entrevista, jornais, dizendo assim, eu não aguento mais o Beto Rockefeller. De tanto tempo. Reportagens assim. Quando você faz a sua primeira novela no Pepita, de 22 anos, foi Alma Cigana. Eram 2 personagens, não é isso? 2 personagens, Completamente diferentes. Exato. Como
como era fazer duas personagens diferentes naquela época onde a tecnologia não chegava aos pés de hoje? Eu não tenho ideia. Marcos, eu conheci a televisão de ter feito. Nós inauguramos a televisão em Brasília, quando estávamos com o Circo e Dedé. Era ao vivo, TV Alvorada. 21 de abril de 1960, nós estávamos lá na inauguração. E a televisão estava nascendo, nós íamos fazer programas ao vivo. Então, eu conhecia pouco de televisão. Fiz alguns programas. Você conhecia de dar entrevistas, né? Não, nós fazíamos esquetes. Ah, já fazia Fazíamos nessa programas época? lá na televisão. Não sabia. Porque tinha pouco artista em Brasília. O diretor fez amizade com a gente Aí e aí falou, nos "Vamos convidava fazer." e a gente fazia. Era minha sogra, meu cunhado, minha mãe. Também eram atores. A gente fazia. Que maravilha. Aí, Marcos, o que eu estava contando? Sim, eu fiz alguns programas humorísticos que eu participei em São Paulo, mas assim, marcavam a gente, você fica aqui, vem ali e tal, um do Chico, se não me engano, o Chico Anísio, mas conhecia pouco. Quando me convidaram para fazer Alma Cigana, eu não fazia nem comercial, e a televisão não tinha esse impacto na sociedade que tem hoje. Porque as novelas eram feitas ao vivo, 15 minutos dentro de um programa feminino, Maria Teresa Gregory, e eram 15 minutinhos de capítulo, um dia sim, um dia não. E o capítulo ao vivo, você não podia ter grandes montagens, porque uma parede caía, você não tinha, sabe, não podia estar mudando de cenário, então era tudo muito precário. Quando a Tupi resolveu fazer a primeira novela gravada em videotape, porque a Excelsior já tinha feito. A primeira gravada em videotape no Brasil foi a Excelsior que fez com Tarcísio e Glória, 222, não sei o que, Ocupado. Aí a Tupi... Que foi um grande sucesso. Foi. E a Tupi também não podia ficar atrás, que a Tupi foi a pioneira, mas em termos de dramaturgia... Videotape, quem foi na frente Excelsior. foi a Excelsior. A Tupi também tinha que lançar a primeira. Alma Cigana era uma novela cubana, chamaram a Ivani para fazer a adaptação. A Ivani Ribeiro. Ivani Ribeiro. E o Cassiano estava pensando entre as atrizes da... A Ivani era uma autora espírita, né? Ela acho que ela não se declarava, mas ela fez a que ela viagem, fez várias fez o obras Profeta de e estava sempre em contato com o Dr. Herculano Pires, que era um espírita que deu assessoria para ela nessas novelas. Assim, ela adaptar a novela que você protagonizou muita coincidência na lição. Então, assim, a novela, as atrizes da época, o Cassiano ficou pensando, quem vai fazer? Aí tinha uma atriz linda, alta, morena, assim, sensual e tal, tipo ótimo para cigana, mas tinha que fazer a Condecinha, que era uma mocinha, toda dócil, toda assim. Diferente. Então, não. Então, vamos pensar numa outra que tem um tipo assim, ela é mais minhonzinha, mais delicadinha, mas ela não tem exuberância da cigana e tal. Nesse meio tempo, eu fui convidada para ir num Almoço com as Estrelas e num Clube dos Artistas para divulgar a peça de teatro que eu estava fazendo. Já teatro era de Lolita revista. E O Ayrton Rodrigues. Ayrton e Lolita, Ayrton né? Rodrigues. Nessa época, a Lolita estava de férias, quem estava apresentando com ele era a Meire Nogueira. O Ayrton Perlingeiro era no Rio. E em São Paulo era o Ayrton Rodrigues. Ayrton Rodrigues, sempre confundo isso. Aí eu fui para divulgar o espetáculo. O Tatá, que estava num desses programas, me ouvindo falar da minha vida no circo anteriormente e tal, e que eu era bailarina, e que eu fazia danças também no espetáculo de teatro, na revista que eu dançava. Cancan, dançava um passo-doble, dançava samba em conjunto. Enfim, nós tínhamos 11 números dançando. Nossa. Fazíamos 2 sessões de segunda a domingo. Quinta, sábado e domingo tinha matinê, eram 3 sessões. Olha o que eu dançava, olha o que eu dançava. E eu falando sobre isso, Tatá comentou com o Cassiano, disse, olha, Cassiano, ele estava pensando e tal, e conversando, e o Tatá era cunhado do Cassiano. Ele falou, tem uma menina que veio aqui, por que você não faz um teste para ver se ela interpreta bem? Porque ela tem um tipo que, de repente, vai se adaptar bem para cigana. Eu tinha um nariz, que depois eu operei, mas ele era aquele, tinha um negócio altinho assim, né, que me dava uma coisa de 2 fotos, parecia outra pessoa. Comparando uma foto com outra, parecia outra pessoa. Ela tem um tipo assim, ela dança flamenco e parece que também é atriz, porque ela contou que veio do circo, papapá. O Cassiano mandou me chamar. Eu não conhecia a televisão, não tinha tempo de assistir. E como eu te falei, não era essa coisa que é hoje, a televisão. Poucas pessoas tinham. A televisão tinha uma programação, quando começou, que só entrava no ar às 6 da tarde, até meia-noite. E
levei muito a sério aquilo lá, não vou, eu estava lá fazendo o meu espetáculo. Uma noite eu estava no último espetáculo daquela temporada, eu ia para o Sul, porque eu estava namorando o Guilherme, que morava no Sul, fechando minhas coisas, apareceu lá um rapaz que era súbito do Cassiano. O Cassiano era o diretor-geral e ele trabalhava junto, que era o Montenegro, eu vou lembrar do primeiro nome dele, uma voz linda que veio do rádio e tal, era galã de rádio, depois na televisão ele já não podia, porque Montenegro o físico também chamava Montenegro. Não me lembro. Eu vou lembrar do primeiro nome dele. E ele foi falar comigo, que ele queria muito que eu fosse ao Sumaré, porque... Aí me contou que ia ser lançada uma novela e não sei o quê, e o Cassiano queria me ver pessoalmente, queria conversar um pouco comigo. Eu falei, 11h30 da noite na televisão... Está me parecendo estranho. Uma amiga minha, que a gente ficava muito junta nos espetáculos, falei, Marta, você me acompanha? Porque eu tenho medo de ir sozinha. Sim. E falei para ele, mas onde é isso? É lá do Sumaré, nos estúdios. Eu falei, mas só eu e você? Ele disse, não, mas o Cassiano, o Vietri está lá. Lá eu sabia que eles ficavam também gravando até de madrugada, né? Não conhecia. Não estava dentro desse universo ainda. Aí tá, então vamos lá, a Marta foi comigo. Aí o Cassiano me cumprimentou, uma salinha pequenininha, ele era diretor, mas era tudo pequenininho na Tupi, né? Então, estava o Cassiano, estava o Vieta, ele falou assim, a gente vai lançar essa novela, vai ser gravada em videotape, e a gente queria que você lesse esse textinho aqui pra gente, por favor. Eu falei, tá. E comecei a ler, e o Vieta, acho que falava... Isso já era meia-noite dentro de uma sala. Tanto. E eu já com a minha bagagem do teatro para tirar, o que era meu pessoal do teatro, para levar para casa. Aí eu conversando um pouquinho com ele, eu lendo com eles, e eu vi o Vietri fazendo assim para o Cassiano, né? Ele falou, olha, Ana, então é o seguinte, a gente vai lançar uma novela assim, assado e tal, e a gente queria que você assinasse contrato. Eu falei, tem um problema, eu estou com uma passagem comprada, que eu estou indo morar em Porto Alegre, que eu estou namorando um ator, que é o Guilherme Corrêa, que ele também já tinha feito coisas na Tupi. Ele era assistente do Vicente Cesso. Sim. Que tinha os pai programas. do Marcos Paulo. Isso, que o Vicente tinha um programa, o Cesso tinha um programa, e o Guilherme de vez em quando ajudava ele. Eu falei, eu estou indo para morar em Porto Alegre, não vou ficar aqui. Aí ele falou assim, a gente faz o seguinte, a gente grava 2 dias na semana. Eu te dou a passagem, você vai, passa um tempo lá, volta e tal. Eu falei, mas eu vou assinar um contrato, eu não sabia como é que era aquilo, se eu ia gostar, se eu ia me dar bem, se eu não ia, não conhecia. Ele falou, em princípio seria um contrato de 1 ano, mas para você fazer uma experiência, a gente faz o seguinte, você assina por 3 meses com a opção para mais 9. Se você gostar e quiser, depois a gente faz valer essa opção. Se não, fica 3 meses e acabou e tchau. Pode ser assim? Tá bom. E eles tirariam a novela do ar? Não, os 3 meses a gente gravava a novela. Esses primeiros 3 meses que valia, eu ficava indo e vindo e gravava. O que não valeria eram os restantes 9 meses do contrato. Eu vinha, fazia a gravação... 2 vezes só? 2 vezes por semana. Nossa, e depois de 9 meses, o que aconteceu? O que aconteceu é o seguinte, eu vim e comecei a gravar a novela. Entrou num horário de 8 horas, que era o Festival de Novelas Palmolive, que segundo um livro da Vida Alves e relato de outros profissionais da época, que tem muitos livros sobre isso. Vida Alves foi a primeira atriz da televisão brasileira, não, fundadora, né? Ela que fez a primeira novela, O Primeiro Beijo. O Primeiro Beijo da televisão brasileira, isso. E tem o livro dela que conta que nesse horário que entrou o Festival de Novelas Palmolive, eu não me lembro o que era, mas dava 2% de Ibope. Depois de 1 semana, 10 dias, o Ibope começou a subir. Quando a novela chegou nos 30 e poucos capítulos, que teria 40, o pessoal do departamento comercial ficou doido. Cassiano, como é que a gente vai tirar um produto que está dando quase 50% do ar? O que a gente vai fazer? Não, aí a gente continua com outras novelas. E aí o Cassiano queria que eu assinasse o contrato. Eu falei, não, Cassiano, o Guilherme está montando um apartamento, eu estou para ir e tal, foi ótimo, muito obrigada. E eu fiquei conhecida da noite para o dia, Marcos. Eu saía na rua, as pessoas me conheciam e tal. Mas eu estava decidida a ir viver com o Guilherme. Lançaram a segunda novela com o título de A Gata, e o Cassiano convidou a Marisa Woodward, que foi uma atriz que na época ela era lindíssima, era modelo, tinha feito um filme e ganhou um prêmio lá de melhor atriz. E ele, vamos lançar mais uma. Vamos nessa onda, isso. Né?
Só que a Marisa Wojciech era muito bonita, mas como atriz ela não tinha, assim, muita capacidade. A novela fez assim, aí o casal que eram os vilões acabaram virando os mocinhos e eles inverteram. Quando estava no fim da novela, o Cassiano começou a me mandar recado em Porto Alegre. Vem para fazer a terceira, vem para fazer a terceira. Naquele tempo não tinha celular. E aí, telegrama, né? Agostinho dos Santos foi fazer show lá, foi no apartamento, me botou recado embaixo da porta. Maravilha. Enfim, fui eu ligar para o Cassiano, vem aqui para fazer a terceira novela e tal. Aí eu, meio assim, falei, tá, eu vou lá para saber. Aí resolvi aceitar o aprazamento, né, do contrato e assinei por mais 9 meses e acabei ficando. Quer dizer, na verdade, o seu grande padrinho foi Luiz Gustavo. Luiz Gustavo, exatamente. Eu não sabia disso. Foi. Ele que realmente abriu as portas. Sempre falei isso para ele, sempre agradeci. Hoje você está no Guinness como a atriz que mais fez novela no mundo. No Brasil. Não é no mundo? Eu costumo dizer que no mundo... Será que no mundo tem alguém que ficou... Aí é que tá. Quando eu entrei no São Guinness... 63 novelas gravadas, sem contar o ao vivo. Isso. Não tem atriz no mundo que fez esse três novelas. Assim, quando eu entrei, eu estava com 43, eu estava fazendo O Rei do Gado. O Ismael Fernandes, que escreveu 3 livros. Lancei o livro dele, Memória Telenovela Brasileira. É o grande manual. Isso. E aí o Ismael que viu que eu tinha maior número de novelas. Quem estava ali atrás de mim era Yara Lins, e não me lembro quem era um ator também. Eu tive o cuidado de ligar para saber se o número que o Ismael tinha colocado lá estava certo, se ele não tinha pulado alguma novela da Yara ou dessa outra pessoa que eu não lembro quem era, para não dizer que eu estou aqui passando à frente. E realmente não tinha. Foram 43 novelas quando eu entrei no Guinness brasileiro. Mas a imprensa toda começou a falar, a Ana é recordista de novelas no mundo. Por quê? Porque as pessoas diziam assim, nenhum país grava tanta novela quanto o Brasil. Então você é recordista no mundo. Eu digo, não, gente, eu entrei no Guinness brasileiro. Mas eu não acho que tenha uma atriz no mundo que tenha feito tanto, né? Não tem 63 novelas. Você foi dubladora? Eu fiz dublagem. Profissional? Não, eu fui fazer dublagem. Tá. Como eu te falei, nos primeiros 8 anos de Tupi. Por que eu fiz tanta novela? Porque nos primeiros 8 anos, as novelas eram curtinhas e eu gravava 3 por ano. Duravam 2 meses. Eu cheguei a gravar, dos primeiros 8 anos, eu trabalhei direto sem tirar férias. Quando me davam férias, eles trocavam, porque a Tupi ia de mal a pior, sempre pagava a gente com atraso. Eu nunca recebi um salário em dia. Jura? Juro. Que loucura. E os salários não eram salários astronômicos, davam para a gente vivendo, mas eu trocava às vezes, eles ofereciam para a gente, em vez de você tirar gozando um mês, você vai na loja, era MAP, não sei qual era a outra, e tira isso, e faqueiro para casa, e jogo de louça, e mais não sei o quê. E eu gravava direto. Quando eu não tinha o que fazer um tempo, eu não queria ficar, não aguentava ficar parada. Aí me convidavam, quase todo mundo que gravava também dublava. Vai lá para conhecer e tal. E aí me convidaram para dublar. Eu dublei algumas vezes para ter essa experiência. Agora é muito impressionante, porque você entra numa televisão, que é uma coisa avassaladora, mas na verdade sem técnica nenhuma. Isso é muito curioso, né? Porque você já fez 63, claro, você foi aperfeiçoando. E aí eu te pergunto, como é que foi esse processo do amadurecimento? Você estreou na Marra, aí ficou famosa. Como é que depois você foi tomando consciência da carreira e buscando esse estudo, se aperfeiçoando? Você tem uma voz tão bonita, né? Você deve ter um cuidado com essa voz, né? Não é todo mundo que tem o conhecimento do domínio da técnica de decorar, não é uma coisa muito fácil. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de decorar, né? Você foi estudando isso tudo depois, na raça? Depois. Eu tinha uma certa experiência, porque no circo nós fazíamos peças. A gente tinha um repertório, cada noite era uma peça diferente. E, enquanto criança, todas as peças que tinha criança, eu fazia os papéis. Depois, quando eu já fiquei mocinha, eu já fazia as ingênuas, que se chamavam, né? As ingênuas das peças. Então, eu tinha essa experiência, digamos assim, de fazer no circo. Mas no teatro mesmo, sem ser no circo, eu nunca tinha feito. O que acontece? Quando eu entrei para a televisão, que o Cassiano fez esse teste rapidinho ali com o Vietra, eles acharam que eu tinha condições de fazer. Eu fazia muitos esquetes também já, com o Dedé. Aí no teatro e revista, mas foi assim, muito do que eu sabia, do que eu já tinha feito, mas chegou uma hora, Marcos, quando eu fui fazer uma novela chamada O Amor Tem Cara de Mulher,
que eu era mulher do Valmor. E ele era... Tinha 4 protagonistas. Era uma novela argentina, se não me engano, era Eva Vilma, Vida Alves, eu não sei se Laura Cardoso, e não me lembro qual era a outra. Eram 4 atrizes e cada semana era a história de uma. Elas eram um centro, um instituto de beleza, que elas trabalhavam juntas, cada semana era a história de uma. Uma delas era casada com o Valmor Chagas. Não, minto. Se apaixonava pelo Valmor Chagas. E o Valmor era casado comigo. Eu era uma mulher doente, frustrada, irritada. Eu acho que ela devia ter todos esses problemas que a gente falou. E era um papel, assim, muito forte. E eu senti que aquilo... Opa, como é que eu vou fazer isso? Eu fui fazer Stanislavski, o curso. Isso você já tinha... Aí eu já tinha uns 24, 25 Ah, você era anos. muito nova ainda. Era nova. Quem trouxe pela primeira vez o curso do Stanislavski para o Brasil foi o Eugênio Kuznit. Sim. Eu fui foi junto o grande professor com, isso, de Natália. Junto nesse curso, nessa turma que eu estava, foi o Hélio Soto, Regina Duarte, Marlene França, que eu me lembro assim de imediato. O que o Stanislavski mudou na sua vida? Ah, muita coisa. Ele me deu toda essa perspectiva da gente estudar o personagem, da gente correr atrás do que ele foi, do que ele está sendo, por que ele está sendo. A compreensão absoluta da história. E para te embasar da verdade do personagem. Que eu não tinha essa compreensão objetiva. Sim. Eu fazia muito na intuição. Mas para aquele personagem foi maravilhoso. E assim foi um trabalho, apesar de curto, que eu tive muitos elogios da crítica, os próprios diretores, o próprio Cassiano, sabe? E você mesmo tão experiente, você aplica ainda o Stanislavski até hoje? Sim. A gente às vezes aplica até sem precisar dizer estou fazendo Stanislavski, que já é uma coisa quase que... orgânica, exatamente, né? Já é orgânico, né? Você falou nos Mel Fernandes, eu adorei ter feito essa menção, porque eu tenho uma tese minha, eu peguei todo o livro dos Mel Fernandes e entendi que as novelas antigamente eram feitas uma estrutura, mais ou menos 40 personagens, o casal protagonista de mocinha e mocinho, mas depois dos personagens todos em volta e periféricos, eles eram de 40 para cima. Com o passar do tempo, a gente foi analisando que as novelas foram jovializando. Né? As pessoas que começaram a ser mãe com 30, 40 anos, de pessoas de 20 anos, né? As avós foram sumindo, os mais velhos foram sendo jogados para personagens periféricos, e a gente hoje vive, eu acho, um etarismo na dramaturgia. Eu tenho essa visão que você sempre que eu sempre bato isso, nessa exatamente. tecla, lancei aquela campanha Eu Quero Veterano na TV, porque eu acho que vocês têm muito a oferecer, não dá para vocês entrarem para personagens com o estofo que vocês têm, com a história que vocês têm, com a construção que vocês fizeram na televisão brasileira. Vocês ajudaram a construir impérios, né? E vocês foram muito pioneiros e corajosos, porque numa época que vocês foram jogados aos leões, sem técnica, né? E com um consumo altíssimo em cima de vocês. Com certeza. Eu sei que Tarcísio e Glória trabalhava, Regina trabalhava sem parar, né? Muitas pessoas abandonaram suas vidas pessoais em função da construção da televisão. Queria que você, hoje, eu vendo o sucesso do Rei do Gado, que eu acho que agora está na quarta reprise, e de novo foi um estouro. Cada vez que reprisa é um estouro, cada vez mais eu tenho a certeza de quanto o público está saudosista, né, das novelas fazendo um sucesso enorme na Globoplay, as novelas do passado. O público está saudosista de vocês, o público está saudosista dessa estrutura de novela com atores mais maduros e personagens importantes. Claro que vai ter sempre lançamento, claro que vai ter sempre oportunidade para gente nova e para os atores de todos os tipos, mas nós vivemos um grave problema dos atores veteranos, os nossos gigantes, como vocês são, uma ausência de qualidade dos personagens à altura de vocês num processo quantitativo. Como é que você visualiza isso, Ana? Você tendo feito 63 novelas, com 80 anos de idade, com a carreira que você construiu, com essa consciência que você tem da profissão, com essa vida riquíssima artística, e você sente essa mudança? Isso é uma coisa que te entristece, ou você acha que é uma coisa que o Belchior sempre falava, o novo sempre vem? Como é que você visualiza esse mundo? Eu não fico triste. Eu procuro ser muito realista. As novelas antigas, conforme você disse, eram a história de um casal e todas as pessoas que giravam em volta. Com o passar do tempo, quando as novelas começaram a ficar mais longas, não tinha como esticar a história desse casal. Então foram criados núcleos paralelos. Então as personagens que eram
faziam parte daquela história são ligadas às personagens que fazem parte de uma outra história, que é um outro casal também, ou um triângulo amoroso, que é para ter coisa para ser contada durante 7 meses, 9 meses, porque antigamente, aquilo que eu te falei, tinha o começo do casal e durava, você contava a história. Eu fiz uma que num capítulo só, eu começava namorando, casando, eu ficava grávida e no fim eu já estava quase que velha. Vamos no SBT. Que delícia, num capítulo só. jura? Então, assim, com essa necessidade de esticar a novela, porque abriu a novela... os núcleos todos para poder ter história. Esticaram, então aumentou também o número de personagens. Tem novelas hoje que tem 70 atores, né, fazendo. Bom, a segunda questão que você colocou foi de personagens para a nossa idade. O que acontece também, personagens centrais com uma certa idade são raros. Né, os autores. Muito. E tem que ter o casalzinho jovem, sempre tem que ter. Existem algumas, sim, que eles fazem um núcleo com um personagem mais velho e tal. E existem muitos personagens de mais idade, que eu não sei se eu cheguei a fazer algum, que é mais assim, aquela avó, aquela tia que entra pouco e só fala, que aí, se me convidaram alguma vez, eu até nem aceitei, porque também, né, a gente não. É pouca coisa para a gente se prender, né? Mas, então, essa coisa dos jovens agora e dessa proliferação, digamos assim, de muita gente novas e alguns com muito embasamento. Sim, que tem, muita gente maravilhosa. Mas tem muita gente que também... O que eu questiono é a falta do equilíbrio. É a falta do equilíbrio. Eu acho que a gente não tem hoje um equilíbrio de escalação, um equilíbrio de geração... Né? Que é o que eu sinto falta. Chegou-se a um ponto, Marcos, que eu ouvi falar, não tenho certeza porque eu não estava lá dentro, que eles a Globo, e eu não sei se as outras televisões, eu falo a Globo porque eu tenho mais intimidade, começaram a contratar atores para novela que nem têm uma carreira artística, um passado artístico, uma experiência, por número de seguidores. Isso vem se discutindo muito. Na última novela teve uma atriz que ela saiu do reality, foi fazer, que foi a Jade Picon. Eu até, no começo da novela, achei que ela começou muito mal, mas no final achei que ela deu conta do recado. E eu sempre falei, a questão não é que eu ser contra a pessoa. Óbvio que não. A questão é que eu acho que se existe regulamentação da profissão e se o médico precisa se formar, acho que todo mundo tem que estudar, tirar o DRT via estudo para poder ter acesso à profissão. O que a gente não pode é não respeitar a regulamentação da profissão. Isso que você estava falando. Quando eu comecei na Tupi, por exemplo, era muito assim. O pessoal tinha vindo do rádio. Mas você tem um histórico artístico que começa desde pequena. Que faz uma diferença também. E não existia a regulamentação da profissão. Né? Mas olha quantas coisas você mencionou como artista. Tocou acordeão, dançava todos os ritmos, você fazia vários números do circo, você fazia o teatro, depois o teatro em revista. Meu Deus! E eu fiz vários cursos, além desse do Eugênio Kuzit, que o nosso sindicato dava para atores profissionais. O próprio sindicato oferecia? Dava. Ele fornecia cursos para profissionais também, assim, de 2 meses, 3 meses. E eu fazia. Eu procurei sempre estar me reciclando. Eu, com 60 e poucos anos, fui fazer faculdade de cinema. Né? Eu ia falar nisso agora. Que eu lembro que você já trabalhava comigo. Por que você resolveu fazer uma faculdade de cinema com 60 e poucos anos, depois da carreira que você construiu? Que necessidade você sentiu para isso? Lembra que eu te contei que eu não consegui terminar o ginásio? Lembro. Por causa da minha vida nômade. Uma época na Tupi, eu já estava com 20 e tantos anos, já com todos os filhos, eu resolvi voltar a estudar. E fui fazer um cursinho para poder prestar um vestibular para uma faculdade. Não terminei, não prestei o vestibular porque eu fui fazer um trabalho e aí os horários dançaram e eu parei. O Rildo Gonçalves, que era meu parceiro, eu estava tão entusiasmada com o estudo que ele voltou a estudar, ele se formou, foi juiz. Ele parou com a profissão de ator e foi juiz, morreu, juiz assim conceituadíssimo. Eu fiquei no meio do caminho. Parei. Aí, quando eu queria de novo, tinha um filho estudando, eu queria ajudar com o inglês, eu queria ajudar com uma natação, eu queria ajudar com um balé, com alguma coisa. Então, o dinheiro sempre tinha uma prioridade que não era eu. Quando eu estava aqui no Rio de Janeiro já, com os filhos praticamente criados, a Ana Beatriz estava se formando já, e surgiu a oportunidade de eu fazer, porque eu já estava com 60 e poucos anos, e na Estácio eles estavam dando um desconto grande para idoso.
E o André de Mauro, neto do Ótimo, Mauro, irmão da aquele. Cláudia Mauro, Isso, claro. famoso cineasta que Sim. começou, né? O cinema que eu aprendi Foi isso. muito, Na Ele faculdade. até fez, acho que um documentário do avô. Isso. Do Humberto Mauro, né? E o Andrezinho tinha feito uma novela comigo, na Manchete, e aí a gente conversando sobre isso, ele falou, Ana, apareceu essa oportunidade, por que você não faz? Eu acho que ele era diretor do curso de cinema, se eu não me engano, da faculdade. Mas quando eu fiz ele não estava como diretor, eu sei que ele dirigiu não. um tempo. Aí ele falou disso, eu falei, é agora que eu vou. Aí fui, eu já estava morando aqui na Barra. Não, minto, eu ainda estava lá no Flamengo e eu ia no Rio Comprido, porque tinha um Estácio lá. Tinha acontecido um acidente de uma menina aqui, uma bala perdida, ela ficou paraplégica e tal. lembro. Minhas filhas Rio ficaram Comprido, em pânico. Né? Mãe, você não vai fazer faculdade no Rio Comprido de jeito nenhum. Aí tinha na Barra. Eu falei, então vou fazer na Barra. Você se formou? Me formei. E valeu a experiência? Valeu muito, porque dentro da faculdade nós tínhamos também curso de roteiro, curso de interpretação, curso de autoria e curso de lidar com a maquinária toda. E acredito que também você estudar com uma garotada deve ter sido uma troca interessante, não? Muito, muito. Te atualiza, né? E assim, todo mundo que fazia um curta me convidava para participar, mas como atriz. Aí chegou uma hora e eu disse, gente, eu como atriz não estou aprendendo nada, eu quero ficar por trás das câmeras. Aí num eu fui fazer produção, no outro eu fui fazer não me lembro o quê, para poder ter essa experiência, né? É maravilhoso você falar isso, você com 60 e poucos anos querer se reciclar e aprender. Né? Isso é, além da beleza da profissão da atriz, que permite que vocês trabalhem até a morte, assim como foi Bibi, né? Foi a Rosa Maria Murtinho falou aqui, falei, Rosinha, qual é o seu desejo? Ela falou assim, morrer trabalhando, assim como Cacilda. É lindo isso, né? Essa beleza que a profissão tem, que permite de você poder envelhecer no palco, na atividade, porque hoje, o velho de hoje não é o velho de ontem. Com certeza. A medicina evoluiu muito, tudo evoluiu muito. E aí, mediante isso, quero entrar num assunto que você está muito bonita. Você é uma senhora de 80 anos de idade, né? Às vésperas dos 81. Às vésperas dos 81, né? E tem uma coisa que hoje, quando eu recebo uma escalação, os produtores de elenco frisam lá. Não botar atrizes sem botox, atrizes com pouca plástica, atrizes, tal. Você soube envelhecer muito bem, né? Você está muito natural, você está muito bonita, muito dentro da realidade, parecendo muito mais jovem, mas muito bonita mesmo. Isso foi uma coisa que você naturalmente foi deixando ou você foi sempre se preocupando com essa estética? Isso é uma coisa que você era ligado nisso? Marcos, assim, eu nunca me considerei uma mulher bonita. Não? Não. Eu sei que eu vi a sua foto na Alma Cigana. Não. Um cabelão. Nossa, você sempre teve muito cabelo, Ana? Tive. Eu soube sempre tirar muito proveito das coisas positivas que eu tinha. Então, eu tenho olhinho pequeno, o que eu fazia? Eu podia me maquiar muito os olhos, porque não ficava exagerado. E a gente, naquele tempo, usava cílios postiços e aquele rímel e delineador demais. Então, eu tenho fotos assim, uma maquiagem lindíssima, né? Esse nariz que eu te falei, que tinha ângulos que eu ficava muito bonita. Então, a boca era pequena, eu podia... Eu não me lembro de você bastante. Com outro nariz. Eu tenho um monte de fotos, te mostro. Isso foi que idade a mudança? Eu fiz já depois, quase antes do Guilherme ir embora. Porque chegou uma hora que assim... Eu não me lembro mesmo. Durante muito tempo, esse nariz era bonito e chamava atenção. Mas quando a gente envelhece, a cartilagem cai. Então, você pode ver que as pessoas idosas, a orelha cresce e o nariz cai. Eu falei, daqui para frente eu vou ficar com o nariz muito grande. Ele já era um pouco grande. A orelha crescer não é uma lenda. Não, pois é. Aí eu fui num médico que eu não quis fazer uma plástica completa, ele só dava uma lixadinha aqui, né? Mas ele mexeu na pontinha que eu fiquei muito triste, porque eu gostava da ponta do meu nariz. Ele era grandezinho, mas a pontinha era arrebitada. E ele arrebitou o nariz todo. Mas aí, agora eu já assumi e tal. Ótimo. Então, assim, essa coisa da vaidade, como eu te falei, eu tirava partido dos pontos positivos. Chegou uma hora, quando eu comecei a dirigir, escrever, porque os meus cursos, eu te falei da faculdade, me ajudou muito, inclusive, na adaptação que eu tinha feito antes da faculdade, adaptação de Violetas. Depois dos cursos, eu mexi em algumas coisas, eu melhorei. Você ficou muito mais craque na escrita, exatamente. Né? Então, isso tudo vai dando para a gente uma confiança de produzir,
uma confiança de dirigir. Eu fui convidada depois para dirigir o Cândido Chico Xavier, fui convidada para dirigir o Allan Kardec, o Olhar para a Eternidade, fui convidada para outras direções que eu não aceitei porque eu não tinha tempo. Isso dá uma certa confiança. E quando a gente tem uma confiança maior, você vê que você não vale somente pela sua figura. Entendi. Né? Eu não precisava só ser uma mulher, entre aspas, bonita para ter trabalho, porque eu tenho outras capacidades. Mas você sempre foi uma pessoa muito magrinha, muito estética. Sempre. Era uma genética? Genética. A minha criação, fazendo ginástica que eu fiz, arame, trapézio, com 2 anos a gente vai para o picadeiro. O playground de filho de circense é o picadeiro. A gente começa a aprender a virar cambotinha, saltar e se equilibrar e fazer malabares, tudo um pouco. E isso tudo requer muita disciplina. Sim. Então você não tem... Ainda hoje me falaram assim, você gosta de noite, de boate e tal. Eu falei, gente, eu tinha que gravar, tinha que dar 8 horas da manhã no estúdio, com texto decorado. Como é que eu posso fazer uma noitada e dormir de madrugada? Não tem condição. A Irene, a gente se reúne muito lá em casa. A Irene passa até Natal comigo. A Irene é de Natal e Novo lá, ficaram muito amigos da minha mãe, da minha irmã. E, obviamente, que a gente adora sentar numa mesa e comer. Sim, com certeza. Eu tenho uma cozinheira maravilhosa, a gente adora... Eu não posso mais beber álcool, mas era beber um vinho, comer... Hoje eu não bebo mais, mas hoje em dia comer um bom queijo, uma coisa assim. E a gente, no final da noite, sempre quando comia muito, ele falou, Marcos, e eu não consigo ser magro há alguns anos. Ela fala, eu não posso comer muito nunca, porque com a idade só me resta a elegância. Aí eu ligo pra ela e falo, Irene, com a idade só me resta a elegância. Eu tô na luta do peso. Ela continua, porque com a idade... Só resta a elegância. Eu acho isso genial. Mas tem uma coisa também de genética e de biotipo, né? A Irene já era fortinha, ela não era gorda, mas... Não, mas ela tem tendência, ela tem que comer pouquinho, ela come pouquinho, ela come um pouquinho de propósito. É uma coisa assim porque ela gosta de beliscar, mas é tudo pouquinho, tudo pouquinho. Ô, Ana, na pandemia, eu sei que você criou um curso online, a Jornada do Ator. Isso. Esse curso ainda está no ar? Ainda está. Aonde? Como é que a gente acessa? A Bia que tem o Portuguiando, que é o canal, o site que eles abriram lá, ela e o meu genro. E tem lá quem tiver interesse em conhecer, em ver ou fazer o curso, tem que pedir lá no Portugueando. Tenho interesse em conhecer a Jornada do Ator. Ou compre o pacote, ou não. Uma aula individual também. Uma aula, tá? Ah, bom saber, bom saber. Você tem alguma coisa, depois de ter feito 63 novelas, alguma personagem que você fala assim, Marcos, esse ainda gostaria de ter feito? Ou você já fez tudo que você poderia imaginar? Olha, Marcos, eu tive personagens bastante diversos, o que foi ótimo, né? A boazinha, a mazinha, a menos mal, mas a menos má. Mas se tivesse 60 anos menos, eu gostaria de ter feito a Scarlett O'Hara e o Vento Levou. Que foi uma bela personagem. Um filme que eu fiquei encantada quando eu assisti. O livro eu li em 2 noites, são 2 volumes dessa grossura, né? E apaixonante aquela personagem. Muito. Você, por tudo que você passou, você sempre teve uma relação muito discreta com a imprensa. Né? Você sempre foi muito discreta. A vida inteira você sempre foi assim, até nas suas perdas você manteve essa discrição, e você gosta de ser uma pessoa, aparentemente para mim, mais reservada, ou eu não te conheço o suficiente? Não, Marcos, assim, eu acho que na minha vida mesmo particular, eu nunca tive grandes lances que fossem... Tão midiáticos, no sentido de virar assim, escândalo. Olha, né, aconteceu isso e tal, felizmente, a não ser com o desencarne da minha filha e tal, mas não foi uma coisa premeditada e, claro, eu não ia também negar quando a imprensa me procurava para falar. Eu não tinha porque, não quero falar, não quero falar. Eu acho até importante você falar, muito importante. E eu vivencio isso, inclusive, no meu espetáculo diariamente, que me faz muito bem, né? Então, eu nunca tive essa coisa, assim, de me preservar da imprensa, não. Conforme eu te falei, eu tive aquele receio quando foi para assumir publicamente o espiritismo, né? A minha condição de espírita. Mas, fora isso, também a minha vida não é... Agora, você está bem antenada nas redes sociais. É você que está administrando mesmo? Um pouco eu, mas um pouco a Bia. Ela me ajuda muito. Porque mas você comenta? Eu não tenho tempo, comenta é você mesmo? Comento. Peço para ela, quando é para colocar alguma coisa que eu não tenho tempo, eu peço, Bia, coloca aí para mim. Ela sempre me
me pergunta se assim está legal ou não. Você está ela bem, me ajuda mas muito. você acha que você está fazendo direitinho e está bem antenada. Que bom, eu acho gente, bom. A gente tem que se atualizar, né, Marcos? Sim, eu acho muito bom, acho muito bom. Ana, e obviamente que eu vou pedir para você terminar lendo alguma coisa. Deixa eu só fazer uma partezinha falando em estar bem antenada nas redes. O último filme que eu fiz, Horizonte, está no Festival de Vassouras. E você está concorrendo a prêmio de Melhor Atriz. Isso, eu e mais 4 colegas. Esse filme nós fizemos na pandemia, lembra? Sim, foi. Foi um processo difícil para realizar esse filme. Lá em Goiânia. A Ana estava em Portugal, ela veio, ela ia emendar um outro filme. E a Ana está, para minha alegria, uma das finalistas concorrendo ao prêmio. Olha, antes de você ler, eu vou fazer 2 coisas. Uma é te dar a nossa lembrança dentro dessa eco bag maravilhosa que a Cristina Albuquerque produziu. Isso daqui eu vou abrir, para não fazer muito barulho, é um amuleto que a gente mandou fazer para que você tenha lembranças do nosso podcast, né, do legado. E como todo mundo adora as máscaras de teatro, eu mandei fazer as máscaras de teatro para vocês. Que lindo e que delicado, então, Marcos, isso é para você lembrar de mim, do podcast, toda a nossa equipe. Aqui tem uma eco bag que linda, para você botar essa canequinha também, que delícia. Os presentinhos todos que estão aqui. Obrigada. Sempre que eu venho aqui, eu levo alguns presentes, sempre. né? Você comigo sempre presente. E antes de você ler ou recitar o que você quiser fazer, que vai ser lindo, que qualquer coisa que você resolva, eu queria fazer a pergunta final, que você não precisa necessariamente me responder se você não tiver o que ter que responder. Mas eu queria te perguntar se você teve alguma coisa na vida que você gostaria de ter me dito e você nunca me disse. Pode ser por bem, um elogio de alguma coisa que você não... Ou pode ser uma crítica, menor problema. Mas eu queria saber se você sempre, esses anos todos, você sempre me disse tudo ou faltou alguma coisa? Não, eu sempre te disse como eu te admiro, como te acompanho há muito tempo. Acho que a primeira produção sua que eu vi foi lá no Flamengo, naquele Teatro Galeria. 1987, isso, os desenhos animados. Isso. E de lá para cá, a gente ainda não trabalhava juntos, mas depois passei a trabalhar. O quanto eu te admiro, o quanto eu acho que você... o quanto eu vejo que você é empreendedor e quanto eu me sinto feliz por fazer parte dessa tua família. Que bom. Então isso eu faço questão de te falar de novo, que eu sempre falo. Fora isso, não tenho mais nada para te dizer, meu amor, sabe? Do teu carinho, dessa gentileza que você tem para com todos os teus associados, com todas as pessoas que trabalham com você. Até essa coisa de ser perfeccionista, porque eu também gosto no meu trabalho. Eu acho isso uma qualidade. Que bom, que bom. Então agora vamos ao que você preparou para gente. Pois é. Eu não sei se você já conhece... Eu tomei conhecimento há algum tempo e trouxe por escrito. Deixa eu ler aqui. Oração do Ator. Que lindo, eu não conheço. Então veio bem a calhar por causa do seu livro. Lindo. Ó Deus onipotente, Criador do universo, ouvi-me nesta prece. Dá-me a perseverança, a paciência, a dignidade e amor ao próximo, para que o espectador possa me suportar com perseverança, paciência, dignidade e amor. Fazei com que a minha personalidade não se deixe influenciar pelo meu personagem, mas que possa colher dele toda a vivência, todo o vigor, toda a força e magnitude. Que eu transforme a realidade em uma nova realidade. Que eu interprete a obra de arte com toda a força interior e que eu colha do meu trabalho toda a justiça, toda a fortaleza e grandeza. Fazei com que as luzes dos refletores se tornem luzes divinas. Que cada representação seja para mim um ato de fé. Que cada trabalho seja um sacrifício em busca do sucesso daquele trabalho e da glória, para que eu continue crescendo na representação e represente crescendo na velhice, sempre emocionando o público e glorificando a arte. Enfim, para quando eu não mais existir neste planeta, a minha atuação aqui na Terra não tenha sido em vão, e que quando cair o pano no ato final, todos aqueles que conviveram comigo possam aplaudir-me gritando, bravo, bravo, e que assim eu possa agradar ao maior diretor universal, Deus. Meu Deus do céu, gratidão. Isso é para você.
Gratidão, e eu quero esse papelzinho que eu quero guardar de recordação. Que beleza, eu não conhecia. Mais perfeito impossível você ter trazido. Não é? Nossa, mas é assim, é o nosso podcast. É o que eu quero passar para as pessoas, está tudo aqui. Que bom, que bom, que Ana, bom. gratidão. Quero terminar dizendo que assim, eu tenho muito amor por você, fora o respeito profissional. Pela mulher que você é, pela mãe que você é, pela avó que você é, pela amiga que você é, pela sua delicadeza, sua educação, da maneira como você olha a vida, do seu positivismo, né? Essa coisa de você, quando você fala, eu não tenho depressão, que bom, você tem saúde mental. Eu falo para as pessoas que sem inteligência emocional nós não somos nada, né? Precisa ter vocação, talento e inteligência emocional. Precisa, porque sem isso a gente não consegue sobreviver. Eu acho que a sua entrevista foi brilhante, você trouxe muitas coisas importantes, inspiradoras, e acho que através da nossa entrevista a gente vai passar para as pessoas o que eu quero passar aqui, que é inspiração, transformação. Você tem a certeza disso, que através da sua história, através do seu trabalho, você vai transformar e sempre transformou a vida de muitas pessoas. Muito obrigado de coração. Eu te amo, eu te quero muito bem. Tenha certeza disso. Eu sei, eu sinto, e você sabe que é recíproco. Amém. Um beijo enorme. Muito Obrigada, obrigado. Até com vocês. Até a próxima semana. O nosso próximo convidado, toda quarta-feira às 20 horas no canal do YouTube, né? O canal podcast Ser Artista Podcast, perdão. E em todas as plataformas digitais do podcast Ser Artista. Um beijo. Boa noite.